Começa agora, Meteora FM, no Meteora Cast. Olá, meus nobres, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Pedrox e vocês não estão escutando o Meteora Cast. Vocês podem estar estranhando que vocês estão escutando nesse exato momento, que programa que é esse, mas esse programa aqui que vocês estão escutando neste exato momento é o Meteora FM, que é um episódio piloto de um novo projeto onde eu e o Rick estamos testando, que vai se tratar de ser uma espécie de um programa musical, onde tanto eu e o Richard vamos falar mais sobre o mundo da música e de bandas, gêneros musicais e por aí vai. Esse aqui é um programa teste, é o nosso programa zero, e nós estamos pegando ele para testar um pouco, para ver, né, tipo, como vai funcionar, como fica a dinâmica e por aí vai. A gente está gravando esse programa já faz, tipo, o quê? De diferença de tempo, foi muito tempo depois que a gente gravou os outros dois primeiros programas do Meteora Cast, né, Rick? Sim, um bom tempo já a gente já vinha martelando essa ideia de, pô, um programa sobre música, e aí resolvemos agora tirá-la do papel e é o programa que vocês estão vendo aqui. E botar a mão na massa. E, senhores, é com imenso prazer que nós, do Estúdio Meteora, eu e o Richard, nós temos o prazer de anunciar para vocês esse querido programa chamado Meteora FM, aonde hoje nós iremos contar para vocês sobre acho que a banda mais famosa, a banda brasileira mais famosa do mundo, pode ser o título que pode ser dado a ele, né, Richard? Sim, exatamente. Os caras que, na categoria que eles tocam, simplesmente é referência do Brasil. No caso, nossa querida banda Sepulturas, de gênero metal. E, senhores, vocês estão. Perdoem caso se a nossa dicção estiver ruim, estiver meio zoada, principalmente a minha. É que faz muito tempo que eu não gravo o programa e eu meio que eu perdi alguns costumes dos outros dois. Dos outros dois primeiros episódios. Mas fiquem tranquilos, com o tempo, vai melhorando, vou indo na vibe. Então, por favor, não estranhem. Eu espero que isso não afete a experiência de vocês. Só lembrando mais uma vez que eu e o Richard nós somos do MeteoraCast e nós somos donos. Bem, nós somos donos, mas quem criou fui eu, o Richard me ajuda, mas com a outra galera que compõe a equipe, nós somos da Meteora Comics, que é uma página, uma iniciativa que visa a produção, desenvolvimento, lançamento, divulgação de artistas, histórias e pequenas produções pequenas produções nacionais. Se você está afim de conhecer nosso trabalho, por favor, se você estiver escutando isso aqui no Spotify ou no YouTube, por favor, acho que vai no link abaixo ou procura no nosso Linktree no YouTube ou joga até mesmo no Twitter Meteora Comics ou Meteora Oficial, que a gente vai para você encontrar a gente, né? Para você conhecer mais nosso trabalho e das coisas que produzimos. Também outro caso que se você gostaria de mandar um e-mail para a gente, uma crítica construtiva, um conselho, ou quiser relatar algo que a gente em breve também pretende fazer uma leitura de e-mails, né? Ou até cara, manda sugerir pautas também, por exemplo, falar, gostaria que vocês fizessem um programa sobre, sei lá, essa banda aqui tal, sei lá, sobre o Van Halen. Aí você manda um e-mail pra gente falando. Sim, mandem e-mails, porque a gente precisa de ideias e sugestões. A gente não consegue bolar tudo de cabeça. A gente aceita ideias, sugestões, críticas e por aí vai. E por aí vai. Eu sou uma pessoa criativa e talvez eu consiga tirar uma. Como posso dizer? Uma ideia da cabeça, tipo, num momento espontâneo, mas é sempre bom ter uma ideia ou ter uma possível sugestão de tema, porque aí qualquer coisa se dá branco na cabeça, eu já vou ter uma carta na manga. Sim. Vai ter. Bom, mas como ainda aqui, importante salientar antes que alguém possa pegar e começar pensando com dúvida, mas o que vai ter a falar? Que, tipo, às vezes as pessoas, tipo, eu mesmo, por experiência própria, eu já ouvi falar muito de Sepultura, mas eu pensava, tipo, é uma banda, não sei o que, só que eu fiz uma pesquisa boa pra falar da história e, gente, a história deles é tanta coisa que vocês veem e fica, pô.
É Não dá pra muita falar coisa só uma mesmo. bandinha. Não é tipo Não, uma banda quintal assim de garagem. cara, de verdade, se pega um diretor pra fazer uma história da banda de Sepultura, dá um bom filme. Não vou mentir. Dá um bom filme, dá uma boa série de televisão. Algo que seria tipo o quê? O filme do Queen, só que versão brasileira, tá ligado? Verdade. Eu vejo dessa forma, porque, cara, é muita história, é muita. É tipo, cara, é tanta coisa que vocês só vão ter ideia só escutando esse programa, porque eu não consigo resumir todos os acontecimentos que marcaram a banda desde o início até agora em uma frase só. Sim. Então, cara, se você está escutando até aqui, por favor, se você está escutando isso aqui pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal, dá um like, comenta aqui embaixo para dar uma fortalecida, Compartilha divulga também. pros. Compartilha, dá uma ajuda para nós aqui, porque, poxa, cara, é o nosso terceiro podcast que estamos Sim. gravando. E a gente ainda tá aprendendo, a gente ainda tá começando, tintim por tintim. Então, toda forma de ajuda já é bacana. Você já tá ajudando a gente, já tá motivando a gente a continuar. E caso você não nos conheça, eu sou o Pedrox, o humilde criador deste programa. E a vida é bela, a vida é maravilhosa. E apesar de todas as incertezas e inseguranças que ela pode ter no meio do caminho, nunca desista. Ela é bela, ela é linda, ela é maravilhosa. E eu sou o Richard, sou segunda voz aqui, sou podcaster, streamer e muitas outras coisas. E como diz o grande poeta, nunca desista, confie nos seus instintos. Um E abraço, senhor, Nintendo. forte abraço, Nintendo, patrocina nós. E senhores, este é o primeiro episódio, o piloto do Meteora FM. Eu tô quase falando Meteora Cash, Sim. do Meteora FM. E hoje nós falaremos sobre o Sepultura. Richard, você tem como começar e falar pra gente, dando um resumo geral pra quem não conhece Sepultura? Tipo, chegou um cara pra você e falou: Olha, eu não conheço nada sobre a banda Sepultura. Eu só sei que meu tiozão de 40 anos, que tem uma Harley Davidson, fala deles o tempo todo, mas não sei nada sobre eles. Me dá um resumo, Richard. Quem que é a banda Sepultura? Quem são eles? Bom, em primeiro ponto a gente tem que salientar o mais importante, que a banda foi fundada no ano de 1984 pelos por seus dois fundadores que são irmãos, no caso Igor e Max Cavaleira. E no começo, eles tiveram muita influência de várias bandas populares da época, como Black Sabbath, Van Halen, o Motorhead, o AC/DC, Judas Priest e o V8. Tipo, eles olharam, é meio aquela coisa, eles olhavam lá e falavam, pô, esses caras são da hora, assim. Aí pegaram lá, pô, vamos fazer isso, porque. Juntaram tudo e vamos É, fazer, vamos usar de vamos fazer isso. referência. Que é tipo aquela coisa, você tem uma ideia, você olha aquela referência e fala, pô, acho que dá pra fazer, sei lá, um isso aí do nosso jeito. Sim, Tipo, como a gente pode fazer. Inclusive, vale salientar também que até o próprio nome da banda, no caso a Sepultura, tipo, muita gente, às vezes pode eu mesmo. Pensei, quando eu tava pesquisando, de onde que chegou esse nome? E é engraçado porque, tipo, a forma que eles chegaram foi que o Igor, quando, no passado, assim, antes de ter a banda, ele tava fazendo a tradução de uma música do Motorhead que chama Dancing on Your Grave, Dançando na Sua Sepultura. Aí diz que ele gostou, tipo, Sepultura, Grave, pronto, é o nome da minha banda. sim, porque a Grave tinha muitas traduções, né? Acho Uhum. que não foi o Max, né, que traduziu, não foi que traduziu essa música do Motorhead, porque o Max ele era muito fã do Lenny, do Motorhead em si, não era ele. É, nas menções falam que é as histórias assim, que eu encontrei falam que é o Igor, mas já até fica um adendo pra vocês. Mesmo a gente contando aqui, vocês nunca confiem 100% em tudo que a internet conta. E outra coisa, cara, Max Cavaleira, quando conheceu o Lenny do Motorhead, ele ficou maluco. E você vai saber muito mais sobre a história aqui nesse programa. Bom, a primeira formação, no caso, a gente teve. Que é uma coisa que é importante salientar, que o Sepultura passou por. Não vários tipos de dizer, nossa, trocou a formação inteira várias vezes, mas vários Sim, membros, sofreu muitas tipo. reformulações, É, muitas reformulações. muitas reformulações, mas nunca uma coisa de dizer, nossa, trocou todo mundo e virou outra banda, assim. No máximo, Sim, tipo, troca esse cara aqui e bota um outro, esse bota um outro. Mas a primeira que a gente teve foi o Max, que era o guitarrista, e o Igor, que era baterista. Aí junto integraram o Paulo Júnior no baixo e o Wagner Lamonier no vocal. Que posteriormente ele saiu para formar a própria banda e aí o Max passou pro vocal. sim, sim.
E, cara, eles formaram uma banda, tipo, muito jovens, né? Muito jovens mesmo. Acho que eles eram o quê? Pré-adolescentes quando eles começaram a Foi? cantar, né? Sim, tipo, a primeira turnê mesmo que eles fizeram, que é quando conheceram o Leme no Motorhead, eles eram, tipo, adolescente na época. Nós era tipo um bando de moleque, assim, cara. Não, eu tava pegando, tipo, os caras bem no comecinho, mas bem no Uhum. começo de carreira mesmo, onde, tipo, os É. caras não eram nem antes do Sepultura. Sim, antes de ser Antes, toda bem essa mesmo do potência. Sepultura. Uhum. Que antes de surgir a banda Sepultura em si, eles eram uma outra banda que ainda tinha muitas influências do thrash metal, acho que do heavy metal naquela época, que, caras, naquela época, acho que era que, anos 80, né, o Sim, Richard? anos 80. Vai Os precisando da metade. anos, os anos 80, cara, você tinha muita influência do thrash metal, do punk, mas o Sepultura você podia ver mais da influência do heavy metal e do thrash metal. E você via muito isso no visual deles, né? Porque, cara, no Sim. começo, antes do Sepultura, antes do nome Sepultura, eles tinham o nome de uma outra banda. E, tipo, cara, você percebia que os caras, eles tinham uma influência muito pesada, não tinha, tipo, o que eu posso dizer, de uma identidade própria, quando você nota que, tipo, cara, eles usavam, eles se fantasiavam como posso dizer? É o famoso visual estilo Kiss. Rosto pintado, aquela É, coisa diferente, aquela coisa que pode assustar uma pessoa que é mais, sim. como pode dizer, uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais que não tá meio ligada por dentro dessa subcultura. Algo que, para uma pessoa que não tá ligada, ela se assusta num primeiro encontro. Verdade. Mas, mas é algo que, se você vê, você e conhece, você acha assim, normal. Entende? Tipo, como o próprio Kiss até você citou mesmo. É uma coisa que acho que. Assim, eu não conheço também muito sobre a história deles, mas pelo que eu já vejo, imagino que na época deve ter sido um espanto. Tipo, as pessoas vêem um monte de maluco pintado assim, fazendo acrobacia lá no palco. Aí devia ter ficado, cara, o que que tá acontecendo? É Sim, tipo, pô, o povo até assustava com o Kiss por conta que o tipo, cara, o engraçado do Kiss é que as letras deles não eram tão, tipo, digamos assim, agressivas conforme a aparência deles. O Kiss, ele tem o famoso sim, caso do Slipknot. O que eu é, quero dizer com isso? E, tipo, a imagem deles, pra quem não conhece, é assustadora e pode ser algo do famoso, meu Deus, é música do diabo. é, Mas, tipo, você pega músicas como Detroit Rock City, I Was Made for Loving You, você vê que, tipo, não é assim, sabe? Você vê que ele, tipo, é só por puro marketing, entende? fazer aquele marketing, tipo, princípio, eu não sei se tem um nome fixo assim, mas aquela coisa assim, de espantar pra poder atrair você, porque, tipo, você se espanta com aquilo e fica, nossa, o que que é isso? Aí você vai vendo e fica, pô, gostei desses caras. É o famoso caso quando você meio que choca a pessoa para despertar o interesse, Sim, tipo, por entende? Você exemplo, dá algo que é, a pessoa não está acostumada a ver no seu dia a dia, e essa pessoa fica assim, nossa, o que que é isso aqui? eu O que preciso que são ir esses caras? atrás, Quem são essas preciso pessoas? Eu ver. preciso conhecer, Sim, tipo, entende? uma empresa, por exemplo, que sabe fazer muito bem isso, fugindo do campo de música, é a Rockstar. Tipo, Sim. é a coisa mais comum você ver a matéria deles, por exemplo, sei lá, tal jogo, tipo, o jogo da Rockstar é proibido, sei lá, na Arábia Saudita. Aí a pessoa olha, pô, mas por que foi proibido? Eu preciso jogar. Aí ele joga, entende por que foi proibido e vira cliente da empresa também. Uhum. E é assim que você ganha no marketing boca a boca. É. Mas enfim, voltando a história do Sepultura aqui, uma coisa que é importante salientar sobre eles é que em 85 foi quando eles conseguiram fazer o primeiro EP deles, que é o Bestial Devastation. Só que um detalhe importante é que esse EP não foi totalmente deles, porque eles dividiram, tipo, metade com uma outra banda brasileira, que era o pessoal do Overdose. Sim, sim. E detalhe, outra coisa, eu queria comentar. Pra nome de banda brasileira, brasileiro se supera. Porque, ó, Realmente. tipo, olha os nomes das bandas. Nós temos Sarcófago, nós temos Sepultura, nós temos qualquer outro que você acabou de falar, Richard, agora há Overdose. pouco. Overdose também. Overdose. Tudo nome brabo. A gente tá batendo de frente, pelo menos, com isso do que muita banda estrangeira por aí. A gente pelo menos pode bater no peito e falar, pelo menos os nomes das nossas bandas são fodas também. Agora, por favor, Rick, continue, por favor. Então.
O Best Devastation. Aí só em 86 que eles conseguiram fazer de fato o primeiro álbum, assim, totalmente deles, que foi Morbid Visions. Até comum se você procurar Best of Devastation, as pessoas até colocam, é Best of Devastation barra Morbid Visions. Tipo, os dois meio como aquela coisa. Foi tão perto assim um pro outro que, é dois álbuns que é um só, nossa aí. Sim, sim. E aí, em 1987, a gente teve a primeira mudança da banda, que foi a saída do Jairo Guedes, que ficou na segunda guitarra quando o Wagner saiu pra formar o sarcófago. Entrou Sim. quem no lugar dele? Andreas Kisser, que, tipo, tá acho que O até hoje famoso Andreas Kisser. na E formação. até hoje ele tá na formação. Mas, o Richard, você É. quer dizer para os nossos queridos ouvintes por a treta do sarcófago com Sepultura? Porque se você for procurar, né? Talvez se a Sim. pessoa for procurar, for fazer pesquisas após ela terminar de ouvir esse programa, ela vai ficar na cabeça, ué, mas por que o sarcófago odeia tanto assim o Sepultura? Eu não cheguei realmente a ler muito sobre esse tópico. Se você pudesse até me contextualizar um pouco também, eu agradeceria. Tipo, um resumo, assim, do porquê essa treta. E pros nossos ouvintes também. Olha, gente, se caso tiver algum erro, a gente deixou passar algo, a gente recomenda para vocês também fazerem pesquisas fora do programa também, tipo, para vocês conhecerem mais sobre conhecerem mais sobre a banda, conhecerem mais sobre a história dela em si, a história por trás das músicas, e por aí vai. A gente recomenda bastante, porque, ó, avisando, isso aqui é um programa, é nosso primeiro Sim. programa sobre música, a gente pode cometer alguns erros, a gente pode cometer uns equívocos, então a gente pede aqui de coração que, ó, faça umas pesquisas se você quiser, conheça mais sobre a história da banda e se divirta no meio do caminho. Porque, cara, é interessante você conhecer mais uma história de uma banda. Ainda mais uma banda que tem tanto renome quanto o Sepultura, que é conhecida e respeitada no mundo inteiro. Eu gosto de dizer que o Sepultura, ele é que nem. Ele é o famoso caso. Ele é tão bom que brasileiro acha que é estrangeiro. Por conta Verdade. que a gente está tão acostumado a ver com música estrangeira, com música norte-americana, que quando nós vemos algum, algum artista brasileiro ou algum grupo fazendo músicas tão bem feitas, com uma letra que não seja em português, a gente até estranha com o fato do tipo, nossa, é brasileiro? É tipo o caso do Cassino. Muita gente até Verdade. se assusta com o fato do Sim. Cassino se dizer que ele é brasileiro. Ou até também no campo do rock, o próprio Angra também. Tipo, se você mostrar uma música qualquer do Angra pra uma pessoa, ela vai pensar, pô, essa banda é da hora e tal, não sei o que. Você fala, é brasileiro. Aí fica, brasileiro? Como? Sim, sim. Tipo, cara. É que muita gente estranha por conta do nome diferente, ou por nome ser. Ou pelo nome ser gringo, por conta que. Cara, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Restart. Quem tá de fora e fala que Restart é uma banda brasileira, até estranho. Fala assim, nossa, é brasileiro? Às vezes é por conta do nome. É porque é meio uma estratégia que algumas bandas, tipo, acho que até o próprio Angra, o Edu, alguma coisa, falou que, tipo, é comum, às vezes, os caras sem querer fazer, tem que usar inglês, porque afinal, você se vende mais fácil pra fora, se vender como, assim, uma imitação do que você é de fora do que você se vender como seu próprio país. Tipo, se eles cantassem tudo em português mesmo, não teria metade do nome. Sim, sim. Mas continuando aqui da história, tivemos o André Kisser aqui, que entrou no ano de 87 e teve o lançamento de um que é um dos álbuns que esse vale comentar muito a história, que é Esquizofrenia, do Famoso Sepultura. esquizofrenia. Esse vale se comentar por conta de uma história engraçada, que, assim, esse álbum, ele foi o primeiro deles, assim, que, como dizer, furou a bolha, causou aquele furor, tipo assim, nossa, a gente saiu da bolha, agora vai ser conhecido, não sei o quê. Sim, E aí tem dois casos engraçados que foi, quando esse álbum chegou, ele fez tanto sucesso que na Europa e na América ele era o mais pedido pra importação, tipo assim, as pessoas queriam em massa importar esse álbum. Tipo assim, o cara lá da Europa, vou comprar esse álbum aqui importado do Brasil porque eu quero. E um caso também que uma gravadora em um país da Europa, que não tem exato de que país é essa história, mas uma gravadora chegou a fazer tipo um lançamento pirata desse álbum e venderam 30 mil cópias sem pagar um centavo de royalties pro Sepultura. olha só que safadeza, hein?
Que canalice, pilantras. O Esquizofrenia era aquele que tinha a capa do demônio destruindo uma igreja ou não? Ou eu tô confundindo? Eu só vou dar uma conferida rápida aqui pelo bem de aquilo. Pesquisem. Não sei. Aqui. Esquizofrenia era. É aquele que a capa tem, tipo, uns olhos assim. Maluco na camisa de É, o maluco força. da camisa de força, que parece o Djavan. Pior que parece mesmo. Mas vale a pena comentar que esse álbum que eu, poxa, eu me fugiu o nome agora, mas que tem um demônio destruindo uma igreja, cara, deu muito rebuliço na época, por conta que, digamos assim, cara, era anos 80. É, A galera naquela época queria chamar atenção, ela queria ser, eles queriam ser provocadores, eles queriam chamar atenção, eles queriam te tirar sua zona de conforto. E como não tirar alguém de uma zona de conforto cantando heavy metal, não, thrash metal, onde você não consegue entender nada do que o cara tá cantando, com uma capa de um álbum onde você tem um demônio gigante destruindo uma igreja. Então vale a pena é, comentar sobre esse álbum também, né? sim. Que me fugiu o nome aqui Ainda agora. mais que anos 80, vale até como você puxou de se mencionar, a própria sociedade da época era muito mais Muito fechada do diferente, que com hoje. muitos valores. Tinha É, muitos valores. tipo, até se vocês procurarem mesmo pra ver, a coisa mais comum é você encontrar filmes, séries, desenhos, o caramba, que quando vieram pro ocidente tiveram que censurar todas as referências religiosas disso. Sim. Bestial Devastation, agora, eu acho que É, é Bestial Devastation, que é sim, a famosa capa do sim, Sepultura, tem um onde demônio nós. grande. É. Aí vamos aos próximos. O próximo tópico que vale mencionar foi também da primeira vez quando eles tomaram o prestígio de uma revista, que foi no ano de 1989, quando lançaram o terceiro álbum da carreira, que chamava Beneath the Remains. Que esse aqui, meu, tipo, assim, esse foi um álbum que dá pra você falar, cara, aqui começou a ocidentalização do negócio, tipo, estourar pro resto do mundo. Porque, Por que, Richard? porque, tipo assim, esse foi um álbum muito emblemático pros caras, porque, primeiro, eles tiveram um orçamento limitadíssimo pra fazer, conta a história. Sim. Tipo, fizeram com assim, um Kisuke e um Dolly Guaraná, em bons termos. Mas ainda eles conseguiram trazer ninguém menos que Scott Burns, que era um produtor americano famoso na época, pra ajudar a fazer esse álbum. E tipo, mesmo esse álbum assim não sendo da melhor qualidade, eles contam que, não ficou o nível assim que a gente esperaria. Ele ainda conseguiu vender 800 mil cópias e ser comparado a Raining Blood do Slayer. Tipo, cara, Nossa! uma banda nova ser comparada ao Slayer, pô, que é um nome que, E, tipo, dispensa a gente, né? sim. Cara, Se você pelo menos tem um conhecimento breve, você sabe que o Slayer não é qualquer coisa. não, você conhece, tipo assim, você só sabe uma base de heavy metal assim, você já viu falar pelo menos uma vez do Slayer. Sim, sim. E vale citar ainda que tem a revista Terrorizer, que classificou esse álbum como um dos 20 melhores de death metal de todos os tempos. Sim, Tipo, e você aí desmerecendo a cultura brasileira. A gente chega longe, cara. Você tem que é, conhecer o potencial da música brasileira. não, vocês pensaram, tipo, pô, um grupo assim, tava começando tudinho, e aí já lançaram um álbum que, tipo, pô, nosso primeiro, assim, que, como dizer, estourou realmente pro mundo. E aí, eles conseguiram esse feito de ser pô, um dos 20 melhores de todos os tempos. Cara, e se você olhar os 20 melhores lá de todos os tempos, tipo, deve ter coisas, por exemplo, bandas assim, muito mais, como dizer, tipo, digamos, de muito mais assim, nome, por exemplo, Iron Maiden, Van Halen, o próprio. Outras, outras Motorhead. bandas de grande sucesso também, como por exemplo Rolling Stones, Beatles, Black Sim, Sabbath. sim. E você pensa, pô, um grupo brasileiro chegar a esse ponto, cara. É grande coisa, gente. É uma grande conquista. Sim. E agora chegamos à melhor parte da história, que é a parte, como dizer, a década de 90. Uma década marcada por avanços e muita treta. Principalmente treta. Já estamos chegando nele, Estamos, já vamos falar dele? estamos Vamos falar quase do lá. Roots? Quase lá, mas estamos no caminho para isso. Tipo, começando bem. Não, primeiro ponto, no comecinho do nosso querido década de 90, a banda tava no seu maior auge. Nossa, eles estavam, pô, a gente tá fazendo 50 show aí, tá viajando tudo que é país. Nossa, foi pra
sei lá onde, tipo, foram pra Alemanha, que tem até uma história que conta que eles atravessaram o muro no meio da guerra ainda. Na época do Muro de Berlim. Ô, É, Richard, vale a pena contar a história lá do. Eu não sei se você viu o vídeo, acho que não sei se foi do canal Barbônico que contou essa história, mas eu não sei se era uma música. Não sei se era do Caos AD, mas que era por conta de. Tinha uma das músicas do álbum que o Sepultura cantou e fazendo um show, aonde eles tiveram uma treta com a polícia. Polícia, não sei se foi na Alemanha, não sei se foi em qual outro país, aonde encontraram droga no caminhão dos caras, tal, tudo, e pediu o show, escambau, e por conta disso eles meio que modificaram uma letra da música deles para meio que atacar a polícia por conta disso, que acho que era Antichrist, depois virou Anticop ou algo do tipo. acho que. Vale salientar mesmo que. Vale salientar que não só dessa música, mas muito do álbum tem aquela sensação, tipo. As letras, assim, o legal do Chaos AD, nesse ponto, assim, pra, sei lá, você que aí é adolescente revoltadinho, E você tipo, aí, que é adolescente, tá com raiva do mundo, quer do pagar de sistema, revolucionário, que eu Chaos usei AD. dia pra você. Você Porque vai você vai adorar ver, aquilo ali. tanto de letra que tem aquilo, tipo, tem uma mesmo lá que eu não lembro agora de cabeça o nome da música, mas eles falam bem claro, acho que é a Refuse, Resist, que eles falam, tipo, de muita coisa, eles controlando a gente, que não querem controlar, de tal que a gente pode falar ou não, tudo. Isso aí, ó, esse álbum é pra Sim, você. sim. É álbum é pra você. É o álbum que todo antifascista gostaria de ouvir. A gente até recomendou, ó, recomendações, hein? Meteora Cast, Meteora FM também é cultura. Também é Aí, cultura. bom, mas Ira, aí eles estavam vivendo o maior auge nessa época também, e um dos pontos que vale salientar desse auge, é que em um show em 1990, eles conheceram aquela que mudaria a história da banda. A nossa querida Glória Pudinoz, o sobrenome é difícil, me desculpem se eu não souber pronunciar. Vamos Pudinoz, citar como Glória Calaveira, porque ela depois é, casou com o Max, né? sim, Glória Calaveira. Glória Calaveira, que na época ela era empresária de uma banda chamada Sacred Reich. Ou seja, a banda que nunca tocaria na Alemanha, por causa desse nome, né? E aí, Acho que o nome deixa bem jogado na cara, né? O porquê, né? o nome já deixa bem claro. Top, as bandas proibidas é essa e o Kiss, que a única coisa que eu sei mais da história é que dizem que o Kiss é proibido até hoje na Alemanha por causa da logo deles. Ô, louco! Que tipo, o SS que eles têm na logo é parecido Pô, com aquele SS aí lá. é meio complicado o SS. E diz que nunca desmentiram, tipo assim, nem pra pegar e falar, não, é só coincidência, a gente não sei o quê, porque, gente, é importante falar isso também, simbologia pra lá, pra eles dá Estuda em problema. simbologia, tipo, Estuda. gente, a Alemanha é o seguinte, a Alemanha, tipo, os caras não gostam de ser lembrado do que eles fizeram na Segunda Guerra. Então, É, se eu fosse vocês, eu realmente. gente. Tipo, você vai fazer um show lá, você vai fazer alguma coisa lá, dá uma estudada antes na cultura local, porque, tipo, eles não querem ser lembrados com pelo que eles fizeram antes. E, tipo, eles tomam meio que um cuidado, porque eu tava vendo isso no Rammstein, que, É, tipo, caras, no começo, tipo, eles estavam sendo muito associados à ideologia do bigodudo, sabe? sim, Eles estavam sofrendo esse forte preconceito, mas, tipo, lógico, se você for conhecer a banda, tá mais sobre isso, conhecer mais, tipo, você perde esse preconceito, mas no começo tem esse estranhamento, então, tipo, sim, é complicado, ainda mais lá, entende? muito. Tanto até vale mencionar do Sepultura mesmo, tem a história que no passado, se vocês procurarem fotos antigas, tipo, todo mundo sempre gosta de quando conhece uma banda, procurar foto, assim, antiga dos ídolos, pra saber como eles eram mais jovens, tipo, o que mudou o visual, tudo. Se você procurar fotos do Sepultura, você vai achar muita dos caras, tipo, usando, como dizer, o catavento que não pode ser falado o nome, né? E aí, tipo, você pensa, tipo, as Não pessoas. pode ser falado do nome, tipo, por conta que é associado, Que é tipo. associado. Tipo, eu não sei Ah, se. tipo, Mas é meio você complicado. falou, se você falar, tipo, já meio que da BO, se for Você pro falar YouTube. a palavra com S, acho que é perigoso da BO. Então, por isso que eu Ah, falo então. catavento. Vamos usar o catavento aqui, pessoal. Então, tipo, Tipo, você acha muitas fotos dos caras do Sepultura usando isso. E, tipo, eles, na época, assim,
por muitos anos, acho que foi o Max depois de uma entrevista falando, comentou, tipo, meu, a gente usava isso aí na época porque era moleque, achava, tipo, nossa, tamo apavorando, maneiro, não sei o quê. É, só que o que acontece? Eu gostaria de até comentar sobre isso. Ah, Que, cara, eu vou ser sincero, para eles usarem uma camisa com um catavento nos anos 80, tipo, sendo sincero aqui com vocês, tipo, se tiver algum ouvinte nosso que viveu os anos 80 ou até e tem tá alguém na escutando esse família que viveu programa, também, sei lá, viveu aqui os tipo, anos seu 80 tataravô também, pode ter vivido na época. sim. Gente, pergunta sincera. Como é que eram as aulas de história naquela época? Porque é sério que ninguém aqui quis contar, teve aulas assim, tipo, explicando o que aconteceu com a Segunda Guerra, Ou até a parada porque do que é, Holocausto, ou algo do tipo, porque, vamos ser sinceros, tipo, faz o quê? 80 anos que. Dependendo da data de gravação desse programa, acho que faz o quê? 80 anos que o Holocausto aconteceu. sim, Então, é sério que, tipo, não teve nenhum professor que deu. Ou ninguém que chegou assim, usa isso aqui não, irmão. Isso aqui, tipo, meio problemático, né? é, E me surpreende, cara, que se você for procurar antigamente. Gente, aqui eram anos 80, era uma outra é. época, era uma época de contracultura. Os jovens queriam ser mais radicais, era a época do sexo, drogas e rock and roll. É uma época muito embalada, principalmente no punk, por toda aquela revolta ao sistema, tipo The Clash, por Sim, exemplo. sim, sim. Então, você vê muita gente usando a parada do catavento tipo, no braço, camisa, acho que botam de vez em quando, e muita gente geralmente não tinha uma noção disso. Eu acho bem difícil, porque é sério que eu acho que essa galera tinha matéria de história na escola, né? Sim, Porque é impossível não ter nenhum professor para ter dado aula sobre o que aconteceu durante aquele período, né? E sim. para ter uma noção do quão grave é usar aquilo ali, porque, cara, é um símbolo que remete tipo, toda uma tragédia inteira que aconteceu, entende? Uma guerra enorme É, aconteceu e coisas que meio que marcam a nossa sociedade, a política mundial até hoje. Então, tipo, sim. eu acho meio vacilo dos jovens. Eu acho um vacilo meio que é tipo assim: olha, a galera só fez isso, né? Por Uhum. conta que eram jovens, imaturos, não tinham noção do que estavam fazendo e só foram na questão do nossa, isso aqui é maneiro, isso aqui é legal, isso aqui é Tipo, legal, eu quero fazer do mesmo jeito, tipo entende? como no caso do Sepultura, eles foram muito embalados pelo. É que eu não gravei o nome direito do cara, mas por um integrante dos Sex Pistols, que ele usava camisas assim, tipo. Eles olharam, Sex pô, Pistols usava? usar. O caso a influência que eles tiveram pra usar isso do estilo é por causa de um dos caras do Sex Pistols. E tipo, eles já falaram, tá, a gente tá. O Max falou, tipo, a gente tá achando que era maneiro, caramba. Só que aí chegou um amigo deles de outra banda e falou, caras, vocês têm que parar de usar essa merda aí, porque, pô, isso é complicado. O Tal. famoso, Eles é a mão pararam. amiga, É, a mão amiga que chegou no nome e falou: para que isso aí, mano, isso aí não dá certo, não, cara. eles Isso aí não dá eram. futuro, isso aí dá BO, isso aí dá BO. Resumidamente, pra meme eles eram tipo. A gente tem hoje o meme do meu advogado falou, pare. Era tipo Sim, advogado. era basicamente isso na época. E, cara, isso chega a ser bem engraçado, porque além de você ver isso, como isso se repete, tipo, até atualmente você vê isso, onde você vê muitos jovens caindo numa onda e eles só percebem que, tipo, o que eles estavam fazendo era completamente errado depois que ficaram velhos. Tipo, você nota isso no Sepultura, porque enquanto você via fotos com o Max, o Igor e os outros membros da banda usando bandas não, gente, desculpa, usando O- itens com o catavento, tipo, é engraçado quando você vê que, tipo, você tem fotos com, bem, o Max eu não sei, mas quando eu tava fazendo umas pesquisas, você vê o Igor com umas camisas do tipo, antifascismo, não sei o que, você teve até uma entrevista do Jô Soares, onde acho que um deles estavam com uma camisa do tipo, contra o fascismo, algo do tipo. Sim. É até engraçado você olhar coisas tipo assim da época que meio que hoje em dia a gente ainda fala esses nomes. Sim. Bom, mas continuando com a história aqui, então, tá, eles conheceram a Glória lá em 90, que veio ser a empresária depois por um período, e também por volta desse período eles conheceram ele, Lenny Kilmister do Motorhead, que é a história que a gente queria chegar. Uhum.
a história, porque, Conta, Richard, tipo, conta pra eles. quando eles conheceram o Lenny, foi aquela muito furor de tipo. Os caras eram muito fãs do Motorhead, lá, o Max fala. E até ele conta muito que tinha aquela coisa de, por exemplo, pô, o cara, pô, tipo, a gente tá na presença do Lenny, mano, maneiro, caramba, meio. É Mano, tipo, eu tô conhecendo meu ídolo, cara. Meu Deus, o cara tá aquele na minha fenômeno frente. tipo. Aquele fenômeno, tipo assim, de as pessoas quando conhecem alguém que elas admiram, seja. Tipo, sei lá, você vê, por exemplo, criança quando conhece o youtuber favorito que fica, meu Deus, eu conheci ele, ou sei lá, eu fui no evento, ele Uhum. tava lá, que da hora. Eles tinham tipo isso na época. E aí o Max conta, tipo, das histórias que, por exemplo, quando ele foi falar com o Lenny lá, tipo, uma primeira vez assim que eles foram se conversar, ele tava tão nervoso que ele tomou uns goró antes e falou, bicho, vou tomar uns goró pra tomar coragem aqui. Aí chegou, tipo assim, e aí, Lenny, beleza? Eu amo o Motorhead, cara, mó da Eu sou do hora. Brasil, cara, que não sei o quê. E o Lenny, e, tipo, conta que o Lenny só ficou, tipo, tá? Tá, legal. Até se você olhar, se vocês procurarem também, tem um ensaio fotográfico que eles chegaram a fazer na época, que é uma história engraçada que o próprio Max conta, que E o Max tava é, mamado, cara. eles Você iam fazer um percebia na ensaio, cara aí, dele. tipo, tinha uma garrafa de vinho lá assim, compondo o cenário. Aí o Max, ele tava tão trilouco, assim, que ele catou e falou, dane-se essa merda, eu vou tomar isso tudo logo, passa pra cá essa garrafa. Aí ele catou e bebeu. E, tipo, se você olhar as fotos dele com o Lenny, ele tá mamado e o Lenny tá em choque. Tipo, cara, que é esse Sim. doido? O Lenny Mas eu não vou ficou mentir pra vocês, ficaram muito icônicas aquelas fotos. Muito muito. icônicas mesmo, de verdade. Não, é um bom registro de época. Tipo assim, se no futuro existir um museu do heavy metal, essa foto teria que parar lá. Pra Sim, gente ter, tipo, pra a posteridade olhar e pensar, tipo assim, cara, o que era da época. Mas é aquilo que, tipo, o próprio Max fala, é que eles foram muito aquele furor de, tipo. É tipo, cara jovem, não tem cabeça, e tá aquela época de, tipo, aquela coisa de, pô, conheci meu ídolo, caramba. É emoção que dá realmente, tipo, sim. cara jovem assim. E, tipo, os cara tá aos hormônios à flor da pele. Tipo, mano, eu tô conhecendo meu herói, cara. E, tipo, mano, é até engraçado porque você vê nessa história que o Max, depois que ele tomou uns goró e foi lá trocar ideia com o Lenny, tipo, segundo o Max, tipo, o Lenny pegou um pouquinho da cachaça e jogou no cabelo do cara. Aí ele voltou pros membros do Sepultura e É, foi falou: quando eles. gente, eu fui batizado pelo Lenny, eu não vou lavar meu cabelo por um mês, cara. É, foi que essa. Foi quando eles estavam numa outra ocasião, acho que era tipo um barzinho, em algum lugar assim, o Lenny tava jogando pinball lá na hora. E o Max foi lá pra falar, tipo assim, o Lenny só pegou o copo de uísque e virou no cabelo dele. Que isso pra quem entende é um sinal, tipo, vaza daqui, cara. Aham. Uhum. E, tipo, até na história vale mencionar muito também que o Lenny foi uma das pessoas, assim. O primeiro grande esporro que o Max deve ter tomado na vida foi dele, porque, tipo, tem na história conta que eles sempre costumavam tocar Orgasmatron do Motorhead, tipo, em uma homenagem e tal. Aí o Max ficou enchendo o saco do Lenny, tipo, Lenny, eu posso tocar essa música? Eu posso tocar? Eu posso tocar? Aí, não, não. Aí ele falou um dia, por que eu não posso tocar essa música? Aí o Lenny falou, porque você canta, tipo, Orgasmatron é cantado do estômago pra fora, você canta da garganta pra fora. Tipo, primeiro esporro, assim, acho que o Max deve ter olhado e ficado, caracas. Nem da minha mãe eu ouvi um esporro desse jeito. É. E vale mencionar que até por conta dessa época, tipo, meio, assim, meio conturbada dos dois, eles só foram se falar de fato, realmente, de novo, em 96, numa premiação lá que o Sepultura tava. Pra vocês Ô, verem, tipo, né? Richard, ô, Richard, você quer contar pra eles aquela história do quando eles invadiram o palco do. Ah, essa vale contar. É também era uma outra, tipo assim, que eles estavam tão revoltados com esse esporro que, tipo, o Max ele fez o quê? A ideia lá que teve. O Motorhead ele sempre tinha um ritual quando terminavam os shows, que era cantar Ace of Spades. Aí Uma o, boa música, aliás. aí o Max resolveu, tipo assim, pô, eu vou fazer uma sacanagem com ele. Aí o que aconteceu? Eles pegaram 10 caras tipo assim, da equipe do Sepultura, Geral peladaço. geral só com uma meiazinha cobrindo os documentos, Tipo né? Californication, eu acho. Foi tipo assim, a meiazinha só cobrindo, e eles invadiram o palco. E tipo, a história conta que o Lenny ele ficou Ficou em horrorizado com choque, eu não aquilo. tava entendendo nada. E até conta, tipo, que eles estavam tão loucos. O Max mesmo acho que chegou a pegar Coca-Cola e derramou no pedal do baterista lá. O que tá isso que o cara até gritou, tipo, mano, a merda que você tá fazendo, tá fudendo meu pedal, cara. Porque, pô, Coca-Cola derrete os negócios, tipo, tudo. E, cara, Aham. Ó, esse é o poder da Coca-Cola, mais uma utilidade pra Coca-Cola.
Já tem a utilidade de desentupir pia, agora tem a utilidade de você atrapalhar show da banda que você odeia. Mas então, eles conheceram. E também vale mencionar que por volta também dessa época de 90, que eles conheceram o Lenny e tal, caramba, eles tiveram a gravação do primeiro clipe deles, que foi a música Inner Self. Inner Self foi qual? Não, não lembro essa agora de que álbum ela era. E também em 91, que foi o ano seguinte, vale chegar aquele que foi o melhor álbum da história, que no caso, 91, eles tocaram no Rock in Rio, pra uma plateia que os dados falam que era mais de 100 mil pessoas. Mas, obviamente, tipo, mais de 100 mil, só que não sabe se quanto mais, né? Pode ser, sei lá, 110 mil e estão falando que é mais de 100 mil. Uhum. Aí, Eu acho que o Richard, eles também estavam no primeiro, acho que no primeiro Rock in Rio também, né? no caso, esse que eles tocaram foi o Rock in Rio 2, esse de 91, assim. Pessoas, ouvintes, saibam de uma coisa. Sepultura. Tem duas coisas que você pode ter uma noção nessa vida. 1, a morte. 2, 30 ovos graúdos por R$10. E 3, Sepultura vai estar no Rock in Rio. Verdade. Porque eles sempre estão no Rock in Rio. Quando não tá, acontece alguma coisa no mundo, algum desastre natural, cai meteoro, alguma coisa do tipo. Mas sempre eles estão lá. Isso é incrível. Verdade. Aí vale mencionar também. Na época do Rock in Rio tudo, eles foram... A banda tinha se mudado, que eles moravam no Brasil, aí foram morar em Phoenix, nos Estados Unidos. E lá foi gravado o álbum Arise. Aquele que pra muitos, e pelas pesquisas que eu fiz, é tratado como o melhor álbum da carreira dos caras. Tipo... Olha, eu cheguei a escutar um pouco do Arise, cara, eu preciso admitir. Tem uns instrumentais do caralho ali, não vou mentir. Não, lá realmente os caras pegaram, tipo, pô, nós vai tacar pra dar nosso Nós máximo vamos aqui. deixar a nossa marca. Vamos deixar a nossa marca no mundo da música. Como eu falo, foi muito sangue, suor, tripas e cura aquilo. Uhum. Você consegue sentir a potência do álbum só de você olhar na capa do álbum. Porque para quem nunca... Se você é surdo ou nunca viu... Surdo não, desculpa. Se você é cego... ou nunca viu o álbum, vou descrever para vocês. Imagina um pesadelo do Lovecraft. É a capa. É a capa. É literalmente um pesadelo do Lovecraft numa capa. Simples assim. O pesadelo do Lovecraft que tem um monstro que você fica com mais medo do nome do monstro do que o próprio monstro em si. Uhum. É igual o Cthulhu. A pessoa não tem medo do Cthulhu, tem medo do nome do Cthulhu, porque ninguém sabe falar essa coisa. Uhum. Até tem aquela piada que todo mundo sempre fala, Cthulhu, Cleiton, Cthulhu. Os 500 nomes ele tem. Ai. Aí aqui vale falar também que nem só de coisa boa, obviamente, como a gente está contando até agora, vive o Sepultura também. Sim, Tem uma história também que vale salientar que depois dessa época do Rock in Rio que eles fizeram o show, eles fizeram um show para 40 mil pessoas de graça na Praça Charles Miller. 40 mil pessoas? Não era 10 mil pessoas? Os dados falam que aqui onde eu achei, eles falam que é tipo 40, até 40 mil, acho o máximo, assim, eles estipulam. Não tem um exato, acho que é a quantia. Eu acho que era tipo o seguinte, caso, pessoal, a gente tá comentando esse caso, se o Richard estiver comentando o equívoco. A gente tá trabalhando com pesquisa aqui e podemos estar errado em questão de números. Sim. Nos perdoe, às vezes acontece. Uhum. Mas, se eu não me engano, eles estavam pensando em fazer um show, acho que numa praça pública, né? No caso, o show eles chegaram a fazer um show de graça que foi na Praça Charles Miller, vulgo o Pacaembu aqui em São Paulo. Sim, e eles estavam esperando, tipo, uma quantidade pequena de pessoas, umas 10 mil, eu acho. E, cara, brotou muito mais do que 10 mil pessoas. Sim, que é como eu falei, que nas pesquisas os dados geralmente falam que são 40 mil, mas pode ser, lembrando, pode ser um equívoco, como foi mencionado. Só que, tipo, teve esse show. Só que o problema é que nesse show, as pessoas, como dizer, não sei se foi muito um furor, assim, da época ou aquela coisa, assim, de dar muito mais gente do que eles esperavam e acabou dando confusão. Tipo, teve tiroteio, morte, Sim, infelizmente morreu um garoto também. E, tipo, isso ficou uma mancha na carreira do Sepultura, que muito empresário olhou e falou, pô, eu não vou contratar esses caras pra tocar no meu evento, não, cara. Não, mas é o famoso caso, Richard, e eles meio que não têm culpa, porque o que aconteceu? Eles foram fazer um show. Sim, a polícia tava lá. A polícia esperava uma estimativa de 10 mil pessoas.
veio muito mais gente do que o esperado. Eles não têm culpa de que brotou, que tipo, eles estavam preparados para 10 mil pessoas, brotou 30 mil nego lá, e desses 30 mil nego ocorreu crime, ocorreu briga, ocorreu morte. Tipo, eles não têm culpa. É que aglomerou muito mais gente do que o esperado. Eu vejo dessa forma. Não, eu também. Porque eles não... Porque, ó, se você consegue ver, tipo, em filmagens antigas, você vê que, tipo, acho que não lembro se era o Andréas, se era o Max, ou não sei qual dos integrantes da banda que falou assim, ó, não, que a gente não promove a violência, que não sei o que, a gente é uma banda da paz, tal, tudo. Claro, aquela coisa, eles não tem, tipo, quando você tem um público muito maior do que você espera, você não tem como controlar, tipo, o que vai acontecer lá dentro. Isso é que é o complicado da situação. Porque, tipo, se for pra rolar quebra-pau show, rola quebra-pau, sei lá, tem show do Justin Bieber, por exemplo. Verdade. Olha, se no Travis Scott teve um pisoteamento ali, eu não me assustaria com qualquer coisa, entende? Então, tipo, aquela coisa, quando você tem um público muito grande, você não tem como, tipo assim, ficou essa mancha na carreira dos caras, mas uma coisa que eles deviam ter levado em conta, pô, os caras não tinham como controlar, não tem o que você fazer, tipo, 40 mil, eles vão conseguir ser babá de 40 mil negros numa praça? Não vão conseguir. Não vão conseguir. Uma praça pública, não era nem um espaço fechado, era uma praça pública. Pô, pensa, mano, se já é difícil você cuidar, tipo assim, ó, pra você, se é difícil você cuidar do seu melhor amigo bêbado, imagina cuidar de 40 mil pessoas. Quem já teve um amigo bêbado sabe. É difícil, é complicado. Então, mas falando, tá, ficou essa mancha, mas, tipo, ainda assim eles felizmente não, como dizer, não abalou a banda ao ponto de a gente falar, nossa, faliu Sepultura aqui, acabou. Tipo, né? Foi um marketing que meio que deu uma alavancada na banda de Sepultura, porque meio que fale bem, fale mal, mas fale de mim. Né? E aí, nós tivemos no ano de 1993 o lançamento dele, Chaos AD, vulgo, como a gente estava falando mais cedo, o álbum anti tudo aí, pra você adolescente revoltado. Antes de tudo, se você é revoltado contra o sistema, participou daquelas passeatas antifa de do que 2020, fala que pede morte aos donos de empresas milionários, cambal, ser revoltado, se você tem aquele pôster do maluco lá que ficou na frente do tanque lá na China, se você curte Rage Against the Machine, o escambau, meu amigo, aquele álbum é pra você. Pra você. É pra você. Não, porque, tipo, uma coisa que eu gostei até conhecendo desse álbum agora, que é como eu até falei, acho que devo ter falado no começo e salientar bem agora, eu tenho zero experiência com heavy metal, tipo, é um gênero que eu nunca, assim, fui atrás. Aí quando eu fui ouvir Chaos AD pra, tipo, ouvir o Sepultura porque a gente tem que ouvir pra ter uma base antes de falar. Sim, sim. E pra caso, se os ouvintes, comentando os ouvintes, me descaso, se vocês tiverem... Talvez alguns ouvintes veteranos tenham a sensação do tipo, olha o que esses moleques falaram, eles não escutaram nada do Sepultura, que não sei o que, assim assado querendo começar a atacar o hate, cara, eu não vou mentir pra vocês. Os únicos álbuns que eu escutei do Sepultura foram, eu escutei o Roots, eu escutei um pouco do Arise, eu escutei o Dante, e eu escutei um que tinha o Derek, mas eu esqueci o nome, é um que tem uma capa branca, uma branca que tem um esqueleto no meio. Eu esqueci, mas... Que deve ser Quadra, que foi o último que eles lançaram agora. Não, pior que não era o Quadra. Não era o Quadra, era que tinha o cover do YouTube. Eu tô ligado com esse. Acho que era... Acho que era lá pela época, tipo, Kairos, alguma coisa assim, que é de 2011. Por essa época, mais ou menos, aí. Deve ser. No meu caso, eu só vi Chaos AD e Roots, porque... Era assim, como nas pesquisas que eu fiz, a galera falava, tipo, você tá começando em Sepultura, vai nesses aqui que é sucesso, cara. E eu vou falar uma coisa, Chaos AD foi uma experiência, tipo, exótica, mas Roots, cara... Cara, a gente vai até falar de Roots com até um pouquinho mais de coração, um pouquinho mais de calma. A gente vai se alongar um pouco mais, porque Roots, ele merece. Porque, cara, o Roots, na minha humilde opinião de coração, eu conheci Sepultura com Roots. E eu não vou mentir, se você não conhece nada sobre os caras, eu falo. Cara, você começa pelo Roots, depois vai pro Chaos AD. Porque o Roots
ele é perfeito. O que eu quero dizer com isso? Cara, vou explicar sobre o que é o Roots. A banda Sepultura, ela fez o seguinte no Roots. Eles misturaram diversos estilos artísticos e juntaram com rock, mais a participação de outros artistas, de uma forma aonde que funcionou no final. E vale Só também pra vocês mencionar terem que uma eles pegaram noção, até. E só, desculpa interromper, mas vale comentar também, eles usaram até tribos indígenas no meio pra fazer a tribos música. indígenas brasileiras, tá, pessoal? É, E só pra você ter uma noção, sabe quem que participou? Tipo, se você for escutar a versão do álbum, sabe quem participou da produção de uma das trilhas não, desculpa, das faixas do álbum, sendo mais específico, a faixa Rata Marrata? Carlinhos Brown. então, pra vocês verem. E o que eu acho legal muito da história também do próprio Roots é que, tipo, quando eles fizeram a ideia, foi totalmente assim, experimental. É como Sim, eles e acordaram. funcionou. É tipo assim, os caras acordou, sentou na mesa de reunião e falou: seguinte, turma, a gente tem que fazer um experimento, mas como? E aí um cara pegou e falou: tá, e se a gente misturasse nossa música com influência tribal? Tipo, assim, pega as músicas indígenas, tipo, de coisa de tribo indígena assim, e mistura pra Indígena, ver como fica. africana, japonesa, misturou tudo isso num álbum experimental e funcionou. O legal do Sepultura é isso, que se você vê na história dele, sempre estavam tentando assim. Não se prendia uma convenção, por exemplo, a gente é thrash metal, vai ficar só no thrash metal. Era tipo, tá, nós é thrash metal, aí vamos tentar isso aqui agora. Vamos tentar misturar com isso aqui pra ver como fica, sabe? Sim, É sim. como um exemplo fácil pra falar pra mim, é tipo aquele rodízio que você vai lá, você pega comida japonesa, depois filé, depois você tá pegando, sei lá, batata frita e salada no final. E no final você tá acabando no sorvete. É, Você não sabe como, mas você acabou no sorvete. E um fato curioso é que, se eu não me engano, o Roots ele possui a participação da produção de nada mais, nada menos do que o padrinho do heavy metal. Do heavy metal não, perdão, desculpa. Do padrinho do metal, Ross Robinson. Que para quem não sabe quem é Ross Robinson, um resumo de quem ele é. Cara, tu gosta de Slipknot? Tu gosta de Korn? Tu gosta de Limp Bizkit? Tu ama no metal? Mano, tu ama Linkin Park? Tu gosta talvez de Deftones? O cara, ele foi responsável pela produção de todas essas bandas, de resumindo, alguns tudo álbuns tem um marcantes dedinho dessas dele. bandas. Tudo no mundinho dele. E tanto que é por causa da produção desse álbum aqui que muitos acham ou consideram que Roots é um álbum que pode ser enquadrado como nu metal. Eu falo, eu gosto de nu metal. Eu, Pedrox, eu gosto de nu metal, mas eu não considero Roots nu metal. Eu considero ele um álbum algo mais experimental, algo Sim, que se permitiu a fazer coisas que você não era muito comum vendo no metal. Por exemplo, o Queen. A banda Queen, os caras pegou elementos da ópera e juntou em rock e sim. funcionou. Tipo, Funcionou. sim, como até um exemplo também bom do Queen, o próprio fato do o piano que eles usavam. Tipo, a época assim de 80 era mais comum os caras usarem o quê? O sintetizador. Só que, pelo fato do Fred Mercury saber tocar piano, eles sempre falaram: não, a gente não vai usar sintetizador em nada. E funcionou bem pra caramba, pô. Você pega Sim, clássicos sim. tipo Bohemian Rhapsody mesmo, no próprio filme do Queen, assim, a história que conta no filme, né? No filme até fala que eles olharam, tipo, a ideia de um rock misturado com ópera e ficaram, cara, isso aqui não vai dar sucesso nunca. 9 minutos de música, vocês estão loucos, pô. E funcionou. É, E funcionou. Tanto que Queen é prestigiado até hoje, é referência. É sim. referência. E, cara, uma das boas coisas que eu gosto no rock bastante, é quando ele dá uma loucura nos caras, e os caras fazem assim, quer saber? Vamos fazer algo diferente, vamos misturar, vamos fazer uma baguncinha aqui que vai funcionar. Mano, É. mistura um rock com música eletrônica, rock com rap, rock com música clássica, Então, rock com melodia suave e funciona. E até tem nas essa mãos de. certas funciona. Até tem essa mesmo de rock com música clássica, como você falou. Vale mencionar que lá pra 2006, 2007 por aí, o Sepultura chegou a fazer aqui na Estação da Luz de São Paulo um show com orquestra, tipo, junto. Aí você pensa, Sim, rock sim. com música clássica junto, cara. Misturou e funcionou bem. Uhum. Então, e só terminando do Roots aqui ainda, com uma alongação que vale mencionar,
Vale mencionar que 2 faixas específicas tiveram participação de índios de uma tribo lá de Mato Grosso do Sul, que são a Jasco e Itzari. Que eu fiz até pesquisa, Itzari quer dizer raízes em Tupi-Guarani. Interessante. É, Meteoro FM também é cultura. Agora você tá. Aqui você. Eu não sei quantos minutos de programa já se passaram, mas olha o tanto de conteúdo que você teve. obteve neste exato momento. De graça ainda, de graça. Agora o outro tópico de. Como Agora um mencionando, que tópico treta sensível, que porque vamos chegar é. Sensível porque é na uma banda história Sepultura. sofrida. É uma Que, história sofrida. Richard, se você me permite, eu gostaria de comentar sobre essa parte. Pode. É o seguinte, muitos fãs do Sepultura, alguns retrógrados, outras pessoas mais apegadas ao passado, outras pessoas que são mais fanboys do Max, só escutam, olha, vamos escutar só do O Max Roots Cavaleiro. pra baixo. Roots pra baixo, que é tipo tudo Max Cavaleiro ainda. Sim, por que, Pedrox e Richard? Porque é o seguinte, pessoal, o Max Cavaleira, ele saiu do Sepultura. Sim. E foi uma questão até bem complicada, que merece ser bem abordada, com o máximo de detalhes aqui possíveis, sobre o do porquê que o Max saiu. Entende? Porque, que no caso, assim, num resumo resumo básico, assim, pra vocês terem uma contextualização primeiro. Eles tiveram vários desentendimentos na época por 2 motivos. Primeiro, o resto da banda tava acusando muito que a Glória tava favorecendo mais o Max, que era o marido dela, do que o resto na época que eles tinham casado, né? Explicando isso porque, tipo, se vocês procurarem, por exemplo, essa época assim, tipo, de 90 e pouco, quando eles casaram, que ela era empresária, era coisa tipo assim, quem dava as entrevistas? O Max. Quem aparecia mais nas fotos? O Max. Quem era cara do Sepultura? O Max. E aí o resto do pessoal ficou, pô, você tá passando gente pra eu achava que, tipo, tanto que as pessoas achavam o seguinte, a Sepultura é só o Max. Tipo, e foda-se os outros membros da banda. É só o Max e o resto ninguém tá nem aí. Entende? E paralelo teve também que quando eles estavam na turnê do Roots, o filho da Glória, no caso, Dana Wells, ele foi assassinado. E tipo, isso aí, a banda tava viajando pra Phoenix lá na época, tudo. E aí quando chegaram e souberam da coisa, foi um choque pro Max. Porque, pô, o Max, tipo assim... Acho que o Max é aquela coisa, tá, não era filho, tipo assim, não era filho dele, mas você sente saber, pô... Pega no coração, tipo, pô, é uma pessoa próxima a mim, cara. Cuidei que nem filho, cuidei desde pequeno. É complicado. Tipo aquela coisa, não é o filho de sangue, mas o enteado, pô, morreu o enteado, ele não vai, vocês querem, tipo assim, que ele não se emocione? Ele não fique, sabe? Que vale mencionar que também muitas entrevistas você procurar dos outros membros com essa época, assim, da saída, eles sempre falam que eles acham que o Max, assim, por causa muito da Glória, pesou as decisões mais emocional do que o racional dele. Eles atribuem, tipo assim, que ele foi muito na emoção ao invés de pensar com a cabeça. Outros dizem que já foi que a fama subiu muito a cabeça. Mas é aí que eu gostaria de aproveitar e citar um outro caso que eu gostaria de comentar bastante, né? Que a gente coloca na balança e a gente fica assim pensando para fazer uma reflexão. Cara, quem que tá errado nessa história? Por causa que é o seguinte, para quem não sabe, após ocorrer o acontecimento da morte do vamos ser sinceros, do filho do Max, né, com a Glória, o que aconteceu? Eles estavam no meio da turnê e tipo eles não poderiam tipo parar naquele momento, pô, a banda tava estourando, o Roots tava comendo solto, o cara tava ficando famoso, tava aparecendo na MTV, tava tocando tudo quanto é canto, o álbum tava vendendo muito aqui no Brasil e por aí vai. E o que acontecia? A esposa do Andreas Kisser, o que ela fez? Ela já, sabendo da notícia, ela já agilizou todo o enterro do filho do Max, da Glória, para que já acabasse tudo rápido, tudo logo, para que eles voltassem logo para a turnê. Entende? E o detalhe, então, sem avisar ninguém sobre isso ainda. Tipo, ela fez pelo fundinho. Fez pelo fundinho, fez rapidão. Não, vou avisar, vamos logo resolver isso aqui. Tal tudo, vamos enterrar logo o rapaz, tal tudo, que a gente já vai logo pra turnê, já termina o que tem que fazer e por aí vai. E, cara, não teve nem cerimônia, não teve nem aquela despedida, porque, poxa, morreu uma pessoa querida. O enterro, ele é meio que necessário para você ter uma despedida.
pra Sim. você meio que se despedir do seu ente querido. É meio que uma última forma de você ver a pessoa que você ama, que infelizmente partiu. Sim, e vale mencionar também, né, nessa história do agilizar tudo, que tem um relato que a outra filha da Glória, ela tinha ligado, aí falou, tipo, ó, que eu sou irmã do Dana, eu quero tirar o corpo, tal, não sei o quê. Aí falou, então, a irmã dele já tirou o corpo aqui. Que foi o quê? Foi a esposa do Andrés Kisser que se passou por irmã da Glória, passou, tipo, por uma irmã lá e tirou o corpo do Dana pra fazer um enterro tipo, rapidão e voltar pra turnê. Até na prática, dá pra dizer que o que eles fizeram foi, tipo, tirou e enfiou o menino em qualquer buraco, sabe? Sim, sim. Só fez assim, cavou qualquer cova e pronto, jogou ele lá. Sim, e é nesses casos, cara, que eu queria entrar num rápido debate com você, Richard, numa Hum, reflexão, aonde de quem estava errado nessa história, porque eu, por hum. mim, eu vejo o seguinte, por mim, tava meio que os dois errados, porque, cara, você, de um lado, você tem o Max, que, tipo, a fama subiu a cabeça, e a esposa, que ela era, meio que ela era agente, né, da banda, certo? Sim, era empresário deles. Ela era empresária da banda, tava dando mais valorização pra ele do que o resto da banda, em si, ao ponto do tipo, cara, você ter um ônibus só de viagem, um só pro Max, o É, outro só pra banda, tava nesse ponto o negócio. sim, E mais de um lado você tem tipo todo aquele negócio onde você teve tipo é sepultamento, né, que fala, né? sim, sepultamento. Você teve todo o sepultamento do filho deles, tal tudo, sem avisar, pegou de surpresa, uma surpresa bem feliz, aliás, que meio que deu um clima meio de tipo, um clima meio ruim na situação, um clima meio ruim, tipo, um termo que resume isso é um clima de bunda suja, sabe? É, Deixou, deixou tudo complicado, deixou o clima não amigável assim, que meio que justificou o motivo pro Max sair da banda. Eu vejo assim, os dois estavam errados, sim, os né? dois Eu lados. acho que por pouca coisa, se não fosse tipo por pequenos acontecimentos, o Max poderia estar na banda Sepultura até hoje. É, com certeza, certeza. E tipo, é bem como você salientou desse ponto de que, realmente, os dois. Tipo, é meio que assim, aquelas tretas que é o problema que você olha e fala. Você olha e fica, mano, não tem quem defender nesse lado, assim, falar. Tipo, um defender que a gente pode ficar 100% do lado daquele lado e falar, defendo 100% desse lado aqui. Porque, tipo, realmente foi bem idiota a Glória ter, por um lado, favorecido mais, assim, o marido do que o resto da banda. Porque, afinal, a Sepultura não é só o Max, era todo mundo. Tipo, Sim, até tem uma entrevista mesmo que os próprios caras falam, não, o Sepultura não é, tipo, só uma pessoa, é um conjunto de pessoas, a gente é uma tribo, sim, sim, tal. Mas os próprios caras também, pô, você fazer tipo assim, um enterro desse jeito, sem avisar a família, o caramba, simplesmente sabe só catar e falar, pronto, catar e falar, tipo assim, ó, eu fico pensando que se eles não tivessem ligado, tipo, lá, outra filha soubesse, com certeza eles iam rolar, tipo assim, ia rolar a turnê, o cara nem ia saber, aí eles iam chegar e falar, então, sabe seu filho, a gente enterrou, cara. Tipo, sabe? Aquela maior assim, guardar informação pra contar depois da coisa. Tipo, cara, não dá pra. É meio é aquela coisa. complicado. É complicado você ficar do lado de alguém, tipo, especificamente nisso. Aí você fica meio aquela coisa. É tipo a história, por exemplo, do. Não sei quem foi o autor, do Humpty Dumpty, que ele fica em cima do muro só lá, porque ele sabe, pra qualquer lado que ele cair vai dar problema. Que até o Shrek mesmo, acho que colocar essa piada também, que ele é um ovo que, tipo, vira e mexe tá se Acho que quebrando. foi no filme do Gato de Botas, o primeiro filme do Gato de Botas, onde que explorou basicamente isso, onde o vilão do filme era o Humpty Dumpty. É. E o Rick, aproveitando isso, eu Oi. queria comentar com você, já que a gente fez uma bagagem de cultural de vídeos para meio que se informar sobre a banda Sepultura, que é o seguinte: você acha que foi bom o Max ter saído da banda do Sepultura? Eu acho que foi, porque por conta que ele pôde mais focar em outros projetos dele e Sim. entregar um projeto a mais, É, né? sim, foi positivo. É uma saída que, tipo assim, meu, se fosse eu na pele dele, tivesse passado a mesma situação, eu também, putz, eu sairia com. Nossa, eu sairia assim, eu imploraria, eu choraria pra sair, pô. Mas no caso dele foi realmente uma saída assim que foi bom. Tanto é que hoje, por exemplo, ele fundou duas bandas, que ele é. Ele tem o Soulfly e a Cavaleira Conspiracy, junto do Igor. Que também vale mencionar que por conta de toda essa treta que teve antes, ele e o Igor ficaram 10 anos sem se falar. Nossa.
Tipo, que mencionou que eles só voltaram a se falar quando começaram, tipo, o Soulfly e o Cavaleiro Conspiracy depois, que tá até hoje na ativa. E para quem não acha que a saída do Igor, do Igor não, perdão, do Max foi tranquilo do Sepultura, uma ova que foi. Porque, cara, há muito tempo atrás, muito tempo não, o Max, ele era tretado com a galera do Sepultura. E, Tretado mesmo. Tanto que há histórias do João Gordo, né, em entrevistas a podcasts, que o cara falava o seguinte, mano, o Max achou que era uma. Teve uma faixa do Sepultura que era o que? Acho que era chamada Reza, né, se não me engano. E o que acontece? Que o Max achou que ele era uma ofensa, ele uma afronta a ele, pelo fato de que, tipo, pra quem não sabe, o Max ele é macumbeiro, né? sim. Aí o que acontece? O Max achou que era uma ofensa a ele, algo que era. Acho que era para ser algo para atacar ele. Ele meio que pegou É, essa birrinha do Sepultura. sim. Tanto que você consegue achar vídeos, quando chegar a achar relatos dele, que ele fala assim, nossa, que pega uma raiva, um ódio contra o Sepultura, alguns dos Sim. membros, que você vendo aquilo, você sente que é muito difícil ele voltar a contracenar Contra... com É, Sepultura ou e até de fazer novo. aqueles shows, tipo, até fazer aqueles shows que eles fazem, tipo, reúne a banda, sei lá, 10 anos depois pra um grande show assim. É bem difícil mesmo. É bem difícil, ainda mais que, tipo, ainda mais pelo fato de que você tem muitos fãs do Max que tem essa birra e ficam do lado dele, ainda alimentam o fato do tipo, olha, Sepultura acabou quando o Max saiu. Eu só escuto de Roots pra baixo. Eu não É, escuto Sepultura atualmente. Entende? Era melhor quando era antigamente. Quem não escutou isso? sim. E, tipo, tanto que, nossa, até o vocalista atual do Sepultura, que é o Derek Green, a gente vai também chegar no Derek Green nesse programa, que basicamente teve que até dar um pitaco sobre isso. Ele falou, caras, Sepultura não é só o Max Calabria, não. A gente seguiu em frente, tal, tudo. E se você Falou. gosta, cara, escuta do Roots pra baixo. Não, ele não disse com essas palavras. É, Não tipo, disse com essas palavras, pelo amor de Deus. assim. Mas o show tem que continuar, cara. Bola É, pra claro, tem frente. que seguir. Sim, tipo, tem que seguir. Hoje trocou a formação. É aquela coisa. É aquela coisa, o fato do Derek estar agora não anula o Roots pra baixo. Tipo, Sim. não é como dizer, porque trocou o vocalista não existe mais aquilo. Você pode perfeitamente ouvir, por exemplo, eu gosto só essa época, ouve só essa época, pronto. Ou vou dar um caso, por exemplo, Ah, um pouco diferente. Caras, pra quem não sabe, tem o Adam Lambert, que o Adam Lambert, ele é um cantor de música pop, se eu não me engano, uhum, e ele se junta com a banda, com os restos dos membros da banda do Queen, e junto deles faz shows, fazem diversos outros shows, fazem o quê? Reuniões da banda e tocam em diversos países do mundo. Tipo, lógico, talvez tenha os saudosos fãs do Fred Mercury que não gostam tanto assim dele cantando, é, do Adam cantando. Cara, se você não gosta, você pode simplesmente escutar tudo que o Fred Mercury cantou pra baixo. E claro. se você, tipo, não tem esse problema e se permite isso, cara, você pode escutar tanto que o Adam quanto o Fred cantaram. Sim, até sim. Tipo, você tem que se permitir ser feliz. Claro. Entende? E aquela coisa também, não é porque o Fred Mercury foi um dos melhores vocais que a gente teve, Isso assim, temos que na concordar. história. Não porque ele foi um dos melhores vocais da história, que, como dizer, qualquer outra pessoa que entrasse no Queen, sei lá, anularia a banda por completo, sabe? Sim, sim. É porque tipo, é aquela coisa, um outro, tanto é hoje em dia, até eles fazem às vezes tipo, às vezes aparece um membro, sei lá, esse membro tocando tal coisa, que acho que hoje em dia é só. Eu posso estar enganado, mas acho que é só o Brian May e o John Deacon que estão vivos hoje em dia, né? Alguma coisa assim. É, não lembro agora. Bom, mas enfim, vamos avançando com a história do. Quer contar a história do Derek Green também, ô Richard? Ah, Para essa vale aproveitar também como eles se da história conheceram, mais próxima. sobre ele. É da história próxima aqui que vale falar. Que depois que o Max saiu, o Sepultura passou uma crise de tipo. Cara, assim, se passou uma reformulação toda, que na época eles começaram a dar mais prioridade ao baixo nas músicas, o que é uma coisa meio rara. Você vê geralmente em rock, o cara, eles dão mais. Tipo assim, eles priorizam mais a guitarra, o vocal, mas priorizar baixo é uma coisa meio rara de se ver.
Sim, Até sim. porque o baixo mesmo tem sempre aquela piada que todo mundo gosta de fazer, que tipo, o baixista é o cara da banda que, sei lá, o guitarrista ele sai com 5 meninas da festa, o baterista ele sai com 3, o baixista ele sai com nenhuma. Complicado. Mas, ó, eu que tenho uma guitarra aqui em casa, eu preciso admitir. Eu acho baixo muito mais maneiro do que guitarra. Eu preciso admitir. É, Eu acho baixo muito mais maneiro. fora que a gente tem baixistas muito maneiros na história. Tipo, Olá, ouvinte que deve estar estranhando essa mudança tão de repente no programa. Escuta, a gente precisa te avisar uma coisa que aconteceu no meio da gravação do programa. tivemos um pequeno problema técnico em relação ao primeiro áudio para este agora e. Como dizer, estamos gravando isso aqui em um outro momento com relação àquele primeiro áudio. Tipo, considere esse aqui, como dizer, um futuro daquele primeiro áudio. Só que aconteceu, a luz da casa do Richard piscou E aí e perdemos o perdemos arquivo. tudo. Perdemos o arquivo do que a gente estava falando. Então essa aqui é a nossa segunda tentativa de gravar a parte 2 aqui. Espero que levem isso Então, em consideração. desculpa se a gente perdeu alguma coisa, se a gente fugiu fora de algum tema, se tá meio descoerente ou algo do tipo. Desculpa mesmo. Mas a gente vai ter que parar a gente vai ter que continuar de onde a gente lembra de onde a gente estava. Sim. No Então caso, pedimos desculpa se atrapalhou a experiência de vocês, mas a gente espera que você entenda esse caso. sim. Bom, então, como nós estávamos no ponto, nós íamos falar. Vamos falar agora sobre a entrada daquele que, como dizer, revolucionou Sepultura, que foi O Predador. nosso Derrick Leon Green, o Predador. Que vale citar, como foi que ele chegou na banda? Que as pessoas podem olhar assim e pensar, conheceram, tipo, se conheceram em algum lugar, ou não sei o Conheceu no quê. barzinho. Mas não, eles chegaram foi tipo assim, o Sepultura, quando teve a saída do Max, eles ficaram muito abalados de tipo, pô, a gente precisa achar um vocalista agora, cara, não tem ninguém aqui pode fazer vocal. Aí eles fizeram tipo o quê, ó, tinha uma música deles que chama Choke, a sugestão foi tipo, pô, vamos fazer assim, ó, botaram um anúncio, seguinte, você que quer entrar pra gente tal, manda uma fita demo aí, cantando pra gente analisar. E segundo relatos do próprio Andreas, vários caras de outras bandas mandaram. Tipo, tem um cara lá dessa banda aqui, tem esse de outra. Só que quando chegou o Derek, tipo, eles ouviram e falaram, mano, essa é a voz que a gente quer. É a voz que a gente Sim. precisa. É uma voz poderosa, uma voz que se impõe, uma voz que ela. Potente. Sim, que ela se destacava mais. Potente. E vale mencionar também que, infelizmente, como a gente falou da primeira tentativa que não deu muito, que não perdemos aqui, a história do Derek foi meio sofrida no começo da banda porque ele sofreu muito preconceito de as pessoas olharem Sim. e falar, pô, um negro como vocalista de banda, isso não vai dar certo nunca, Não cara. vai dar certo. Porque eu vou até comentar o que eu tinha falado no álbum que eu tinha. No álbum, não, perdão. No arquivo que corrompeu, que era o seguinte. Cara, o Derek, infelizmente, ele sofreu preconceito na entrada do Sepultura. Por conta que eu achava, Pedro, eu achava que o rock era um dos subgêneros barra gêneros musicais que você não tinha problemas raciais como você encontra em outros gêneros da música. Eu achava que lá não se tinha tantos problemas raciais assim como você encontrava no pop, no R&B, no soul, no MPB, entre muitos outros. Eu achava que era algo que estava livre disso, porque se você for parar para dar uma olhada, cara, Elvis, que é considerado o rei do rock, ele possui referências à cultura afro-americana, se você for para dar uma analisada. Fora como também eu citei no arquivo que se perdeu, a gente teve vários outros negros em posições lá, tipo Chuck Berry, o Jimi Hendrix também, que, pô, vai falar que Jimi Hendrix não tem nome que eu te dou um tapa na cara. Nossa, cara, você pega um solo do Jimi Hendrix, arrepia até hoje. Arrepia até hoje. E você fica até triste porque o cara morreu. Mas o Jimi Hendrix, ele era brabo. Cara, nós temos o que? Chuck Berry, B.B. King, nós temos mais quem? O Jimi Hendrix também, que os caras, eles realmente colocaram a sua marca ali no gênero, entende? E eles merecem, bem, não falando de forma como eles não têm reconhecimento, mas tipo, eles merecem ser reconhecidos, entende? Sim, até como a gente também citou, por exemplo, aqui
no Brasil, no Brasil mesmo, a gente tem alguns exemplos, como foi o caso que se perdeu do arquivo lá, que era a questão do Roberto Carlos e o Tim Maia. Tipo, eram dois assim que você olha e fala, meu, tem gente que diz que Tim Maia era melhor, tem gente que fala, não, o Roberto é melhor, tudo, mas é inegável uma coisa, que os dois mereciam ter a mesma fama que tiveram. Se bem que Sim, pro Tim Maia pesou mais que ele não era o padrão da época, né? sim. Explicando para quem não entende, é tipo o seguinte, gente, o Tim Maia, tinha boas músicas, ele tinha um ótimo vocal, mas o problema do Tim Maia é simplesmente o fato de que ele não era bonito. E É, Roberto Carlos, naquela época, que ele era jovem, ele era um galã. Ele era um galã que derretia o coração das vovozinhas. coração. Então, É, tipo, qual que a indústria deu mais valor? Deu mais valor pro Roberto sim, Carlos. vocês mesmo aí que. Vocês aí que tem, tipo, algum tio que pegou a época, ou avó, que era, tipo assim, adulto, ou até jovem na época mesmo, vocês podem perguntar e ver. Os registros assim, que tem de show do Roberto Carlos mesmo, meu, as pessoas piravam, tipo. Porque, pô, Sim. bonitão daquele jeito lá, a plateia. Ou até um outro também que eu lembrei de música agora, que também foi injustiçado, que eu não mencionei na chance que se perdeu. Wilson Simonal. Outro nome injustiçado da nossa história. Wilson Simonal é qual? Vou até jogar até aqui no Meu Google. limão, meu limoeiro, Nossa! meu pé de Ele é jacarandá. injustiçado por quê? Injustiçado porque, tipo assim, a época que ele fez mais sucesso. Quer dizer, eu sei que isso era um programa sobre rock, mas me desculpem meter ele no meio, porque. A gente é um programa sobre história, História. é sobre música, gente. Lógico que vai ter história no meio. A gente comenta, a É. gente conta. Você vai sair daqui com cultura. Você entra de um jeito e sai de outro. Então, assim, pra quem quiser ter uma noção assim, das bases da história, tem, tipo, um filme biográfico lançado em 2014, 2014 não, 2018, com a Isis Valverde lá, que faz o papel da mulher dele, que, tipo, lá conta um pouco. Foi injustiçado porque, tipo assim, ele era um artista muito bom, tipo assim, encantava públicos, né? Uma voz incrível. Teve vídeos que você olha mesmo, assim, de performances ao vivo dele, que, meu, a multidão inteira cantava junto com ele lá. Só que a injustiça que rolou foi o quê na época? Ele fazia mais sucesso no período que o Brasil tava aquela coisa de tipo, a gente tem que mudar essa letra aqui pro governo não pegar a gente, né? Sim, não era um governo republicano, pra vocês Era entenderem. uma coisa. Falando numa linguagem clara, a gente estava no governo militar naquela época, e naquela época tinha que fazer uma barragem nas letras, porque, tipo, olha, isso aqui pode passar, isso aqui não pode. Tipo, um exemplo muito bom de se citar é Tirou o Alvo da Elis Regina, que aqui ficou Tirou o Álvaro. Por quê? Tirou o Alvo remeteria o quê? Pô, militares, né? E você tem também o caso de quem passou por isso também. Nós temos o caso do quê? Do Cazuza, se não me engano, que passou por isso também. Sim. Aí vale. É, foi o Cazuza, né? Sim, foi. Aí, como falando do Simonal. Aí a questão é o quê? Tipo, teve essa época lá, só que ele, por não, obviamente, por nunca ter assim apelado, ter querido fazer mensagem contra o governo e tal, ele nunca teve problema nisso. E aí, o resto da galera, meio que com aquela invejinha um pouco, fizeram tudo que foi campanha pra queimar a reputação dele. Um boicote gigantesco. Não, dá pra se dizer, historicamente, vocês podem até procurar que não é piada, dá pra se dizer que ele foi o primeiro cancelado da história. O primeiro cara, assim, vítima da cultura do cancelamento. E você pode ver como a história se repete, né, pessoal? É muito engraçado. O ano muda, mas os costumes não. É bem Ah, mas engraçado isso. voltando. E até com esse caso, por exemplo, voltando pro Derrick agora tudo, é meio que a gente fica, porque, como até eu falei lá que você perdeu, o rock, você vê, ele sempre prega, tem muito aquela mensagem de contra o sistema. É tipo, sei lá, tem. Expor, o sistema é contra negros, contra mulheres, contra não sei o que e tal. A gente vai expor nossa indignação em música. Sim, porque é uma forma de você representar o que você sente, de espalhar uma mensagem. Inclusive, se você quiser falar um pouco mais de algumas coisas sobre o Derek Green também, eu já retorno, só um minuto, turma. Enquanto o nosso amigo Richard não se encontra, eu gostaria de comentar aqui com vocês que é o seguinte. Cara, por conta da entrada do Derek Green de Sepultura, muitas viúvas do Max ficaram putas com isso. E meio que pararam de ouvir a banda por conta da entrada do Derek, né? Tanto que você só encontra fãs retrógrados tanto retrógrados quanto fanboys do Max, que eles só escutam só do Sepultura não, perdão, do Roots pra baixo, né? Quanto
você tem gente que, tipo, não tá nem aí pra isso e escuta normalmente. Uma das comparações que eu havia citado no arquivo que infelizmente perdemos Sim. foi que a gente teve o famoso caso do cantor Adam Lambert, que ele se junta Com o com Queen os pra outros gravar membros várias do músicas Queen. deles. Sim, sim. Aí você talvez tem gente que não gosta do Adam cantando e só prefere só escutar só o que o Derek canta. Não, Derek não, perdão. Só o que o Fred canta. Ou tem gente que não tem problema com isso e escuta os dois para ter um melhor aproveitamento. E por aí vai. Eu, particularmente, eu não sou fanboy do Max. Eu gosto da banda de Sepultura. Eu escutei tanto álbuns com o Max no vocal quanto o Derek no vocal. E eu posso dizer que eu acho isso algo bobo, entende? Tipo, lógico, a gente tem que concordar. A situação da separação dele com a banda foi algo complicado. Sim. Isso a gente tem que concordar. Foi algo complicado, foi algo triste. Algo que se por pouca coisa poderia ter sido evitado. O Max poderia ter estado na banda até hoje. Exatamente. Mas que, Mas que não. cara, bola pra É, frente, claro. entende? É aquela coisa, aquela coisa lá, tipo, como também se falou no que perdeu. Você pode perfeitamente gostar, por exemplo, pegar uma música, pega, sei lá, um período de uma banda e falar, eu gosto quando tinha esse vocalista aqui que saiu. Se eu ouvir, tipo assim, você gosta desse período? Foca em ouvir só ele. Se você já ouviu tudo, pode ouvir tudo. Se você quer, quero ouvir só do Derek pra frente, pode ouvir do Derek pra frente também. Tipo, é uma coisa importante até salientar isso, que você não é mais ou menos fã por alguma preferência assim, de tipo, período de banda. Sim, Porque às vezes tem uns você caras pode também que tentam gostar, colar esse não tem migué de, problema. por exemplo, que você não. Tenta colar, por exemplo, sei lá, vamos supor, não, que você não ouviu Ramones no primeiro disco deles, então você não é fã, não. É desse jeito. Oi, detalhe, eu escutei Ramones, eu não vi graça dos Ramones. E pra quem não sabe, eles não eram irmãos. Eu joguei no Google, eles não são irmãos. É, por mais Era tudo incrível que marketing. pareça. Não, mas o marketing de música é porque é aquela Muito coisa, bem né? feito, aliás. Muito bem feito mesmo. É tipo tão bem feito quanto o Milli Vanilli nos anos 80 também. Aham. Você tem Que aquela. fato curioso, fato curioso. Ah, Por causa dos dreads, cara, antes de ter o apelido do Predador que o Derek tinha, ele era apelidado de Mini Vanille quando ele era mais novo, porque era ele, parecido. quando ele era novo, ele era muito parecido. E quem me segue no Instagram, viu. No Instagram não, perdão, no Twitter, viu que eu postei uma foto É, dele, jovem, onde você nota que ele era igualzinho o Milli Vanilli. é igualzinho os dublês que vale salientar. Porque assim, se você ouvinte com. Ouvinte assim, não procura muita música antiga, ou até bem novo assim, não faz uma ideia do que é. Um resumo da básica. Milli Vanilli foi um grupo que se vendeu assim. Eram dois caras que cantavam as músicas e dois caras que faziam as performances. Eram tipo dublês, só abria a boca. E tipo, esses Uhum. dublês que foram, como dizer, a cara da banda por muito tempo. Até revelarem a farsa. E aí depois, tipo, isso acabou matando a banda. E não à E toa, um dos detalhe, dublês se matou. gente, isso era outra época. É, Atualmente, naquela época não tinha playback, algo do tipo. Atualmente você tem, foda-se, cantor canta na cara de pau mesmo com playback e tudo mais. Naquela época eles exigiam mais. não, naquela Eles época. exigiam muito Não, mais. naquela época, tipo, se tivesse suspeita de playback já era suficiente pra mim, você ficar manchado pra sempre. Era um traje no mundo da música. Era coisa, por exemplo, se eles, por exemplo, sei lá, qualquer banda, se eles descobrissem que tá usando playback, os caras na hora, não, eu vou jogar todos os meus discos fora, vou tocar fogo neles, eu nunca mais vou ouvir essa banda. Era isso. Não é tipo hoje em dia a Uhum, gente vê, sei lá, por exemplo, eles descobrem, tal cantor foi pego com, sei lá, droga. O cara fala, vou parar de acompanhar o caramba. Aí você vê ele tá ouvindo lá no esqueminha dele. uhum. Tipo, não tô ouvindo no Spotify pra dar dinheiro, mas tô ouvindo no esqueminha. Ou seja, você tá indo do mesmo jeito, né? É tipo, até a gente tá vivendo atualmente também, vale salientar aqui. Na época que isso tá sendo gravado, Hogwarts Legacy do Harry Potter ainda tá pra lançar. E estão fazendo nesse momento, assim, uma campanha em massa pra boicotar o jogo porque. Por conta Por conta de dos uns rolos problemas. da JK. É, os rolos que a gente não vai entrar porque esse programa não é sobre ela. Se um dia for sobre a JK, a gente comenta sobre esses rolos. A gente comenta porque, olha, eu só vi só Animais Fantásticos no filme de Harry Potter. Se o Richard chegou a ler, Eu não aí a gente cheguei. pode fazer algum dia.
não cheguei a ler os livros, mas algum dia, assim, um programa de história a gente pode fazer, se tiver algo que se comente também. Mas, tipo, você vê como, pô, né, falando, tipo assim, os caras tinham essa coisa de, você tá fazendo se tá usando playback, não pode. Tipo, hoje em dia é uma coisa tão comum que ninguém nem liga mais. Eu lembro até, Sim, tipo, 2000 e pouco mesmo, as pessoas até faziam, por exemplo, a Britney Spears, quando descobriram que ela usava playback e tudo, o pessoal mais levava na piada ela do que, tipo, sim, verdade. falar, Porque, não, que cara, acaba a carreira, que não sei o quê. você pegava ela no estúdio. E pegava ela no estúdio. Se você pegava as músicas dela no estúdio e comparava com as situações, ela cantando ao vivo, você sentia uma notável diferença na voz. É, Tanto que por causa da zoação, ela foi zoada por conta da voz, cara, ela ficou assim, putz, não, vou ficar um tempo recusa, vou melhorar meu canto e vou voltar a fazer show. Tanto que foi isso que ela foi fazer. e foi uma coisa muito, como você vê, tipo, levou isso no, eles falam que eu sou ruim, podia ter levado essa naquela coisa de, tipo, eu vou acabar a carreira aqui mesmo, nunca mais não sei o que e tal, mas levou, tipo, não, eu vou pegar e vou melhorar e surpreender esses caras tudo, calar a boca deles. Sim. E aproveitando que estamos falando de Derek Green, Uhum. uma pergunta, chegou o momento que agora a Ah, gente vai saber aqui quais dos ouvintes são as viúvas de Max Calavera ou não. Richard, ah. você prefere Max Calavera ou Derek Green nos vocais? Começa você primeiro, Bom, depois eu falo. bom, como eu falei já do arquivo que se perdeu também, e vale repetir aqui, eu fico, como eu ainda tô assim, como dizer, conheci Sepultura essa semana, eu tô num meio, como dizer, eu fico um meio a meio, mas eu pendo mais a preferir o Derek, porque pra mim ele tem a coisa que, tipo, eu acho interessante do metal, que é aquela voz presença, o gutural dele mesmo, que é tipo aquele brrr, cara, ele dá uma presença, dá um impacto, sabe? Porque pra mim muita tipo essas músicas metal, pauleira, essas coisas, o que importa às vezes é ter uma presença, tipo assim, você tem uma banda que sabe impor e coisa. Tipo, até como você tem um exemplo, Shout at the Devil do Motley Crue. Eu não consigo imaginar Shout at the Devil sem ser a voz deles, porque tipo, quando eles gritam o refrão lá, o shout, shout, shout at the devil, cara, eles gritam numa força, tipo, um impacto que, meu, se fosse acho que qualquer pessoa, sei lá, bota sei lá, um Ratos de Porão pra fazer um cover, não vai ter o mesmo peso. Sim, sim. E aí, tipo, nisso eu falo, mas é inegável que o Max também tem vocais, tipo, pô, Ratana Rata lá mesmo, pô, o vocal dele cantando em português naquilo, cara. Aí eu fico com aquela coisa, tem músicas que eu acho que, pro Max ficam melhor e músicas que pro Derek ficaram melhores. Como, por exemplo, eu fui ouvir a Refuse Resist na versão dele, tipo, pra comparar os dois assim direito. E, cara, Refuse Resist com o vocal intenso do Derek, pô, não tem como. Ou a Rise também lá. Cara, você vai ouvir a Rise na voz dele? Nossa. Uhum. Agora passa a voz ao Pedrox aí. Cara, na minha humilde opinião, eu preciso dizer uma coisa. O Max, ele tem as suas qualidades, mas eu preciso admitir que, olha, eu particularmente eu gostei mais do Derek. Por quê? Por que eu gosto mais do Derek? Pelo fato de que o Derek, cara, ele deu ele incorpora um pouco mais as letras do Sepultura. Ele dá, tipo, um tom de força, de imposição, que, cara, ele canta de um jeito que ele se impõe e dá mais personalidade à música, tipo, dá um tchan na parada, entende? É, É tipo o seguinte, é tipo você pegar um rapaz magrelo, que não tem fome, que é desnutrido, você dá um biotônico fontura pra ele, e do nada o moleque tá fazendo um supino com 35 quilos cada lado, então. entende? O Derek, ele dá uma encorpada a mais nas músicas. Ele tem um tchan. Eu acho que ele foi uma boa escolha para a banda, É. entende? Mas eu preciso fazer uma crítica que, olha, o problema que eu tenho com o Derek é que, se você for pegar umas entrevistas e ver alguns vídeos do Derek falando português, ele fala muito bem português. Lógico, tem o sotaque e tal, tudo, mas ele sabe falar português. Mas um problema que não der, problema não, algo que não desce é quando ele canta em português, porque quando ele canta em português, você não sente um desempenho tão grande assim. Você meio que, É. tipo, a qualidade se perde, Você sente entende? aquela coisinha, como dizer, aquela sensação assim, tá faltando alguma coisa.
falta algo. É tipo você, por exemplo, pegar um bolo de brigadeiro e você, ao invés de cortar ele nas pontas, tudo, você cortar na metade. Vai dar aquela sensação, pô, tá faltando aquela coisa lá. Sim, sim. E o que acontece? Cara, o Derek, ele é bom porque ele dá uma encorpada maior às músicas, ele faz um grito que é avassalador, é incrível, é marcante, ele tem um grave muito poderoso, É muito. É o tal cara, tudo, mas ele impõe a presença, assim, na ele música. impõe a presença ele impõe as presenças na música. Mas o complicado é que ele não é muito bom em cantar em português. E o Max manja muito disso bem. E, cara, sendo sincero, o Max tem os seus. A gente fala de um jeito como se o Max não tivesse qualidades nenhuma. Não, mas o Max tem. Tem, pô. O Max tem, ele manja bem, ele tem um vocal impressionante, um vocal muito bom. Mas eu acho que pro que o Sepultura tá pedindo mais, ainda mais atualmente, eu acho que apenas o DL que tem a oferecer isso, entende? Tem a dar isso. Porque, cara, eu não consigo imaginar a música Bullet in Blue Sky, do cover do U2, imaginado pelo Max, tipo, sem aquela força, sem aquela presença que o Derek tem. Eu não consigo imaginar, sendo completamente sincero. E vale citar que o Derek também, ele tá na formação até hoje ainda também. Ele tá mais tempo na banda do que o próprio Max, isso que é engraçado. Vale mencionar que ele tá até hoje, porque às vezes, sei lá, tipo, quem não conhece muitas formações da banda, mas na formação atual é composta por ele. E a gente vai chegar por ele e vamos chegar nos outros integrantes ainda. A gente chegou a comentar aqui no áudio anterior ou no áudio perdido que o Max ele era brigado com que ele ficou brigado com os outros membros da Sepultura e do porquê que ele nunca mais vai voltar. Chegamos a comentar sobre toda aquela questão das dificuldades e as tretas que ele teve do. Tá, mas isso foi no áudio anterior ou no áudio que a gente perdeu? Foi no anterior ainda. Comentando. Então tá, beleza. Porque o que acontece, gente? A gente meio que teve que gravar uns 3 áudios, né? Um a gente teve problemas técnicos, mas consegui recuperar ele todo. O segundo a gente perdeu tudo. A gente tá gravando a segunda parte. Então desculpa se meio que teve uma quebra no ritmo. E parecer meio uma sensação de tipo, poxa, mas eles estão relembrando de uma coisa que já comentaram? Sim, sim. Problemas técnicos acontecem, ainda mais com nós que ainda somos amadores, estamos aprendendo. Sim, sim. Bom, mas continuando com a história, vale a gente mencionar um ponto legal, que como a gente falou também no outro áudio sobre a questão do Sepultura sempre ser experimental, eles tentarem coisas novas, no ano de 1998, ano que eu nascia, o Sepultura eles fizeram junto com uma banda de percussão do Japão, uma música chamada Kamaitachi, que não é aquele cara lá de rap do YouTube, vale salientar. Ok, dessa eu não sabia. Pode falar, Richard, que agora eu tô curioso. Não, eu procurei algumas curiosidades, assim, tipo, de outras músicas que eles fizeram por volta, tipo, a história inteira aqui que eu peguei pro meu roteiro. Aí menciona que em 98 eles fizeram uma música chamada Kamaitachi com uma banda de percussão japonesa. E, tipo, fui até procurar essa música pra ver como era e tal. Mano, é simplesmente você tá lá ouvindo um pauleira deles com uns tamborzão de fundo, que eles tocam aqueles tamborzão enorme japonês, assim. Cara. Então é tipo eu pegar um rock pauleira com um instrumental japonês de fundo. Sim. É tipo uma sensação meio Samurai Champloo, tipo isso? Tipo isso. Tipo isso, Samurai Champloo ou também Afro Samurai. Inclusive, Samuel Jackson, forte abraço. Forte abraço Samuel Jackson, forte abraço Wu-Tang Clan. Bom, então, continuando. Aí após esse período também veio um álbum também que esse aqui já foi um começo de. Ele vale salientar porque foi um começo de uma época, tipo, como dizer? Aquela pergunta que todo mundo às vezes fica: tá começando a falir a banda? Que foi o lançamento do álbum Nation, que tem a Sepul Nation, que é a música mais famosa dele. Aí, tipo, esse álbum ele foi assim, como dizer, o primeiro. Como dizer, os primeiros, assim, quando começou com o Derek e tudo, só que a venda dele foi muito baixa. Aí já começa um pouco Isso aquela preocupação. preocupou a banda, porque, cara, sempre tem alguém que fala assim. Desculpa até se vocês escutaram um barulho aqui agora que meu celular caiu. Sim. Mas é que é tipo o seguinte: fica aquela sensação. Max saiu, banda acabou, Sepultura acabou, porque muita gente fala assim, não, que saiu o Max ele era a personalidade da banda, que não sei o que, ele que era o líder do grupo,
assim, assim, assado, com a saída dele a banda vai falir, a banda vai acabar, que não sei o quê. Sempre rola essa insegurança. Sempre. Na verdade, é uma coisa muito. É até uma coisa meio ruim de, tipo, as pessoas sempre prenderem uma banda com uma pessoa. Que se sai essa pessoa, eles sempre ficam aquela coisa de pensar que, ai, vai desmoronar, vai acabar, ai, que não vai ter não sei o que e tal. É tipo, por exemplo, sei lá, o Nirvana. Que o Nirvana foi uma coisa meio conturbada, mas tipo, se sei lá, depois que o Kurt Cobain aconteceu aquilo, né? Eles tivessem continuado sem o Kurt Cobain, acho que teria todo mundo tipo, ia estar enchendo de falar, nossa, Nirvana vai falir, Nirvana não sei o quê. Por isso que acho que a melhor escolha que eles fizeram foi já ter, tipo, opa, aconteceu aquilo com o Kurt, acabou a banda, já era. Sim, sim. Bom, e aí começou esse período conturbado, que depois teve Roarback, que foi um outro álbum que também, tipo, foi melhor de crítica, mas também não vendeu muito. E aqui a Ficou um gente. clima meio que, Incerto. se eu posso traduzir, tipo, um clima meio do tipo nebuloso, porque, poxa, não tá indo bem, será que vai dessa pra melhor? Será que vai de Americanas? Será que vai de arrasta pra cima? E como é que vai ser? Mas tudo isso mudou no distinto ano de 2006, onde nós tivemos o lançamento dele, Dante 21. Pô, escutei, Dante 21 é muito bom, desde o Não, começo ao fim, de Dante verdade. 21. Você escuta a primeira faixa de Dante 21, cara, você já consegue sentir a potência que o álbum tem. De verdade, pode escutar, eu te garanto, vai ser muito bom. Que inclusive vale salientar que a ideia que eles tiveram, assim, nas curiosidades contam, que quando eles compuseram quando foram fazer esse álbum, eles estavam aquela crise de tipo, como o próprio Andrés, acho que foi que falou, que eles chegaram a um ponto assim, que geralmente todo cara que compõe música, ele compõe porque, gosta de compor, caramba. Só que sempre falam que chega um ponto que você compõe por compor, tipo, meu trabalho tem que compor, vou fazer o quê, né? Sim, Só que sim. eles, só que eles estavam naquela crise de, pô, a gente tem que compor uma coisa, mas não tem que ideia. Aí o que aconteceu? Nosso querido predador aqui, vulgo Derek, ele pegou e lembrou, pô, uma vez lá no passado, eu tava estudando a Divina Comédia, que é o livro de Dante Alighieri, que serviu de inspiração pro jogo Dante's Inferno, inclusive. Bom jogo, aliás. Aí eles olharam, tipo, ele falou assim, tava estudando esse livro, caramba. Aí eles pensaram, pô, como que foi? E aí diz que, tipo, o Andréas e o caramba se aprofundaram mais na história do livro e tal. E aí eles resolveram fazer o álbum, que a ideia, segundo o Paulo Júnior, que é o baixista até hoje, é o único cara que sobrou da formação original ainda. Ele falou, tipo, nossa ideia era pegar isso aqui e ter, tipo, uma trilha sonora pro livro. Se o livro tivesse uma trilha sonora, seria essa. Ou seja, se você Não, um dia quiser ler Divina Comédia, leia Divina Comédia ouvindo Dante 21. Que aí você eu vai ter a experiência recomendo. completa. Recomendo, é muito bom. Bom, recomendo. Oh. Aí por volta. E aqui nós tivemos, por volta também dessa época, tipo, 2006, 2009, aí que, como eles deram a volta por cima um pouco com Dante 21, a gente teve a saída do Igor Cavaleira do grupo. Que É. ele, o Igor Cavaleira ficou tipo, uma década ainda depois daquela saída conturbada do Max, tudo. E vale salientar que a saída dele, em comparação do Max, foi muito melhor, porque como o próprio Andrés ou o resto da galera fala, ele já vinha tempo falando, pô, eu quero sair da banda, eu não tô mais satisfeito, eu Quero sair, não tá dando não tô certo, gostando. tô satisfeito. E aí quando ele saiu, foi até bom por um lado, que tipo, o próprio Andrés até fala que foi bom por um lado eles terem passado toda aquela conturbação lá do Max, porque quando foi a vez do Igor, eles já estavam mais prontos, já sabia e tipo, levou isso mais tranquilo, né? Sim, sim. E antes que alguém fique na área de tipo, onde é que o Igor tá, por exemplo, hoje em dia? Hoje em dia ele faz parte junto com o Max na Cavaleira Conspiracy. Uhum. E também vale salientar uma coisa que acho que pouca gente deve saber disso: o Igor é dono de uma marca de roupas também. Acho que você Olha já, só. acho que você já deve ter visto alguma. Você já topou alguma vez no shopping ou alguma loja assim? Aquela marca Cavaleira que tem uma águiazona preta. É dele! Sim, é dele. Nossa, desse eu não sabia. Tipo, Eu não sabia. é uma, De inici- verdade. é uma iniciativa meio que assim, é ele e o Alberto Reir, o nome, que é um empresário, tipo assim, que ele faz parceria com várias bandas, assim, pra lançarem produtos e tal. Tipo, Ratos de Porão tem parceria com ele também. Aí ele lançou a marca Cavaleira. Ou seja, o Igor é dono de parte de uma marca de roupa. Eu Ô, também. louco.
Nossa, eu realmente, gente, isso não tá no roteiro. Isso não foi ensaiado, uma reação genuína. Eu realmente não tava esperando por essa. Não, é uma De coisa que, tipo, verdade. pouca gente sabe. Eu mesmo, quando soube, tipo, a primeira vez que eu vi falar de Sepultura foi por causa da Cavaleira marca. Que, tipo, eu vi lá, Cavaleira. Aí eu pensava, tipo, pô, marca da hora, deve ser gringa, não sei o quê. Aí eu vi um vídeo uma vez contando, tipo, falando, quem que são os donos dessas marcas famosas e tal. Aí falou, tipo, a Cavaleira, que o dono era parte o Igor Cavaleira. Eu fiquei, cara, é brasileiro. E, tipo, foi a primeira vez que eu vi falar de Sepultura. Uma coisa, então você vê. E aí, tipo, o Igor Cavaleira saiu e foi substituído pelo Jean Dolabella, que ficou pouco tempo também de banda. Que? Pouco tempo, só porque quando ele saiu foi aquela coisa assim, passou uma experiência e depois falou, não, que eu quero procurar novos rumos e tal. Só pra dar uma testada, só pra É, experimentar. só uma experimentadinha como seria. E aí nessa época de 2009 eles lançaram o primeiro álbum assim com, quer dizer, com a quase formação definitiva que é que tá até hoje, que foi o álbum Alex, que é inspirado no Laranja Mecânica do Stanley Kubrick. Ok, dessa eu também não sabia. Inclusive Dessa eu também eu não sabia. Inclusive, uma coisa para vocês ouvintes aí ficarem e vão dormir pensando nisso. Se vocês botarem as fotos lado a lado, o Stanley Kubrick é igualzinho ao Monark. Vocês vão Gente, dormir não, esse pensando eu tenho que nisso. ver. Vocês vão dormir pensando nisso hoje em dia. Não, peraí. Pode continuar aí, Cristiano. Igualzinho, mané! Então, pô. Aí vale falar. Então, nós tivemos o ano de 2011, que foi. Lá em 2011, foi 2011 eles fizeram o álbum Kairos, que foi tipo assim, o que o pessoal fala, nesse aqui ele voltou. Quer dizer, voltou a ter nome. Voltou a ficar, nossa, estamos vendendo bem, estamos fama, é isso aí. E aí em 2011, o Jean Dolabella, que foi o baterista temporário ainda, tipo assim, ficou pouco tempo, só uns meses, dá pra dizer. Ele saiu da banda e deu lugar ao baterista atual, que é o Eloy Casagrande. Que não, por incrível que pareça do nome, eu procurei no Google, ele não é parente do Walter Casagrande. Eu achei que era. É, o nome parece Não, é bastante. que os dois têm o mesmo sobrenome, Casagrande, só que tipo, ele não é parente do Casagrande lá, o Sim, comentarista. sim. Eu até achei que era. Aí, tipo, indo de onde a gente tá hoje em dia, passamos por 2013 a 2019, que tem dois pontos do roteiro aqui que valem ser mencionados, que foi, primeiro, em um Rock in Rio, o Sepultura tocou em dois shows. O primeiro foi com outro grupo lá que eu não gravei agora de cabeça o nome, e segundo, eles fizeram o show lá do Zé Ramalho, que tipo, pô, um dos nomes assim, principal do Brasil, né, em termos de música. Ok, essa eu também não sabia. Eles fizeram. Não, e um outro detalhe também pra chocar, tipo assim, não é a primeira vez que eles tocam juntos. Eu pensei também que, tipo, olhei isso, foi a primeira vez que da hora tal, mas o Sepultura e o Zé Ramalho já tocaram juntos na trilha sonora de um filme de 2006 que eles fizeram parte das músicas, que era Lisbela e o Prisioneiro, do Selton Mello. Tô te falando que esse programa aqui é cultura e que você vai sair daqui mudado, Então, ouvinte. pô, A gente fala pra você, aqui é só cultura. só. Aqui é cultura. E aí a gente. E os últimos álbuns que a gente teve lançados que vale comentar o nome são o The Mediator Between Head and Hands, Must Be the Hearth, de 2013. Em 2014 lançaram o Machine Messiah. E em 2020 a gente teve o Quadra, que até o momento da gravação desse é o último álbum deles. Que foi lançado até com Dennis. Eu não escutei, mas o povo fala que é um álbum do caralho. É, Fala que é um álbum muito bom. e uma, Envelheceu bem, envelheceu bem. A gente fala envelheceu bem, gente, mas a gente esquece que, ó, faz uns 3 anos que o álbum saiu, né? então, né? Não, então. Mas então, desse ponto, com desses dois áudios aí que a gente teve ao todo, vocês têm, tipo, um programa, como dizer, uma história boa. Já, pra ter Uma noção, boa tipo, história. apresentamos tudo. E vocês verem como uma banda que é tipo como eu falei, uma coisa que você não ouve, tipo assim, você não ouve falar, você não dá muita bola, mas quando você vai ver a história dos caras, você acha tanta coisa que você fica, mano, é impressionante, tipo, sabe? Cara, eu vou ser sincero, eu acho que no futuro alguém vai querer fazer um filme de Sepultura. É. Eu acho. Não, no futuro vai ter gente que vai querer fazer. Não, de verdade. Vai ter gente querendo fazer um filme de Sepultura. Eu sei que teve em Vai querer. 2017 um documentário sobre a Sepultura, que eu até tentei achar pra
ter uma base melhor, mas infelizmente ele não tem nenhum serviço de streaming. Mas tem os Jack Sparrow. Nem nos Jack Sparrows eu consegui encontrar. Eu achei no YouTube Aí. pra alugar por R$6,90. Não, 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 não. Pagar pra ver filme no YouTube aí não, aí já é derrota. É derrota, é derrota, é derrota, é derrota. Mas se você tem condições aí, você quer saber mais, pague e assista o documentário. Se você Uhum. pode. Bom, e o que vale mencionar também é que além de, tipo, toda essa história, tudo, que acho que dá pra vocês terem noção que o Sepultura tem um legado, a gente pode falar gigantesco, realmente, cara. Não à toa, tipo, várias bandas, como por exemplo, o Slipknot, o System of a Down e o Radiohead, foram influenciados por eles. Sim. Tipo, E muitos outros cantores já cantaram digamos assim, em eventos junto do Sepultura ou do Max Calavera, por exemplo. Chino Moreno, o cantor da banda Deftones, já cantou algumas faixas de algumas músicas, já cantou junto do Max Calavera em alguns outros eventos de rock. e o próprio Radiohead mesmo, até eles contam, tipo assim, uma entrevista lá falando de influências grandes. Eles contam que uma vez estavam num festival da Holanda, acho que antes de ter a banda, assim, ou a banda devia estar começando, estavam num festival lá na Holanda. Aí eles viram Sepultura tocando e ficaram, mano, esses caras que a gente quer se inspirar, caramba. E não à toa, tem até um vídeo também de uma entrevista que o Dave Grohl, do Foo Fighters, ele fala que, tipo, uma das bandas favoritas dele do Brasil é a Sepultura. E, cara, Sepultura, ele é a nossa marca registrada no exterior. Se você quer puxar assunto com um gringo metaleiro, cara, troca uma ideia que o Sepultura é do Brasil. É, Troca uma ideia, porque muita gente confunde assim, às vezes acha que é sabe que é da América Latina, mas esquece que é do Brasil. Cara, Sepultura é a nossa marca registrada no exterior. Tipo, quem não tá por dentro, quem não é metaleiro, já ouviu falar, cara. Já ouviu falar. é. E é uma coisa, assim, e o legal de ver como, assim, eles cresceram, muito na história você vê que eles cresceram tendo a própria, como dizer, identidade deles, a marca, porque é uma coisa muito, tipo, quer dizer, não muito comum de falar, nossa, toda vez é isso, mas um problema que muita. Quer dizer, não só banda, mas coisa, tipo, muito produtor no Brasil tem é de sempre querer imitar o gringo, só que, tipo, imitar em tudo, sabe? Imitar tudo sem ter uma identidade original, É, sem você querer ser único, sempre tem que ser aí a cópia da cópia. Tanto que, por exemplo, fazendo um paralelo aqui, você encontra muito no cenário do trap atual, você encontra muito brasileiro copiando o gringo na cara de pau, copiando o flow, copiando tudo, é. entende? O flow, a batida, o jeito. Uhum. Ou até em outras mídias, como, por exemplo, filmes assim, a gente pega. Filmes assim, por exemplo, filme, se alguém tentasse fazer um filme de herói aqui, o problema é, tem uma coisa que dá até um medo, é eles olharem a Marvel, DC, que são, tipo, os grandes expoentes que a gente tem e querer acabar, nossa, por exemplo, sei lá, faz um super-homem, vou fazer um super-homem brasileiro aqui, tudo, caramba, tal. Sendo que, meu, Uhum. um exemplo bom de herói brasileiro que os caras fizeram, o Doutrinador. Você olha o Doutrinador, a Uhum. ideia tudo, você não dá, tipo, de falar, nossa, sabe, não é aquele herói brasileiro assim, como dizer, nossa, tentou imitar alguém e tal. Tipo, foi do jeito Não, ele é o dele. único. Ele é Uhum. o único. Ou outros exemplos, nós temos quem? Nós temos, acho que é Sansão e Aline, se não me engano, que são dois irmãos do Rio de Janeiro, um tem super força e outro sabe voar, que um é meio que o autor fez o seguinte, acho que o Sansão ele é roqueiro e a Aline é funkeira. Nós temos o Capitão 7, que por mais incrível que pareça, o Capitão 7 foi o primeiro herói brasileiro a ter a aparecer numa produção de televisão. Não foi o Doutrinador. O Capitão 7, ele é um personagem da Record, da rede de comunicação Record, que teve uma série de televisão muito antigamente, na época do preto e branco, aonde você tinha uma série contando as aventuras dele. Sim, E isso é incrível, é, entende? sim. Você tem o Capitão 7, você tem o Cometa, você tem o Karateka, você tem o Doutrinador, você tem uma série de gente, entende? E isso que é uma coisa, aí voltando pro Sepultura, como eu falei, que eu acho legal de fazer. Produtores assim, no Brasil, que eles tentam, como dizer, a gente vai se inspirar nesses caras, mas vai fazer a nossa marca.
Sim. Tipo, como Sepultura. A marca A deles gente se inspira pra criar algo original e não pra criar cópia da cópia. tipo do Sepultura, por exemplo. O que eu vejo, assim, nessa semana que eu conheci é que a marca deles era tipo o quê? A gente tem inspiração nossa, mas vamos pegar e experimentar várias coisas. Tipo, o Roots, por exemplo, que vamos fazer música junto de indie pra ver como fica. Ou, Sim. tipo, tentar outros estilos, ou flertar um pouco com, sei lá, o nu metal, até como tem o caso do Roots, tudo. Tipo, acho legal isso, sabe? Ir flertando pouco a pouco, como dizer. Coisas que eu lhe falo, pô, isso aí seria interessante a gente tentar. E funcionou, cara. Sepultura, ele é uma banda foda que merece ter mais reconhecimento, que merece ser mais conhecida, ser mais valorizada em território nacional, que eu acho que ela Sim. não é tão valorizada assim, né? Uhum. Eu não acho que a Sepultura Não, é não é. uma banda tão valorizada assim. Tipo, Não, realmente não é. poderia ser mais. Sim. Poderia ser mais, mas ela é só conhecida só por quem é Mas mais do metal, assim. metal, do rock, porque se você pega um tiozinho na rua, ele não vai saber quem é Sepultura. Ou se você. Mas se você dá uma Mamonas Assassinas pra ele, ele vai saber. Você pega um exemplo assim. Também, um exemplo até que você falou assim de um tiozinho, sei lá, você mostra a capa de um álbum de Sepultura pra um tiozinho, ele não vai olhar e saber, nossa. Pega tipo aquela que a gente falou de esquizofrenia, o maluco parece o Djavan, ele vai pensar, tá, que álbum do Djavan é esse aqui, cara? Verdade, verdade. Aí, tipo, meio que aquela coisa, sabe? Merece ter identidade. Se eu não me engano, até eu vi um dos cortes lá que você mandou, que a gente reuniu o material tudo, o cara falando que, tipo, dizem assim, que se o Sepultura não tivesse sido tão conturbado em muitas coisas, meu, estaria junto com o Big Four, assim, do heavy metal, sei Uhum. lá. Cara, estaria tocando com Metallica. Estaria você pensar, pô, você faria, sei lá, as quatro, tipo, os quatro expoentes que a gente teria, Metallica, o Iron Maiden, Iron Maiden Van Halen e o Sepultura. Que acho que é os Uhum. quatro mais famosinhos, assim, tipo, todo mundo conhece. Sim. Eu acho que o Megadeth também, né? Porque o povo fala assim que o É, Megadeth ele tem meio que uma rixa com o Metallica. o Megadeth, verdade. Não, o Megadeth, mas vale citar também que não só de bandas, assim. Que a gente pega muito e fala, banda, mas nem só de bandas vive heavy metal. Por exemplo, Dio. É um cara só, mas tipo, um cara que canta, pô. Sim, e você deve estar pensando num vampiro loiro musculoso que pode parar o tempo. Não, gente, esse aqui é um cantor de metal chamado Dio. Que serviu de inspiração Puta, pro já Dio de volto. Jojo também. E, cara, um fato curioso que eu tava lembrando agora de Sepultura é que o Sepultura já fizeram um cover de Sepultura por nada mais nem nada menos do que o Justin Bieber. O Justin Bieber, se você for procurar no Google, no YouTube, tem um vídeo do Justin Bieber fazendo um cover de violão de Sepultura. Se eu não me engano. Vou até jogar até aqui no YouTube aqui agora. Peraí. Cara, Gojira já fez cover do Sepultura. Criança, nossa, os caras é foda. Os caras é foda. Cara, Justin Bieber já até fez um cover de Bloody Roots do Sepultura num show ao vivo com violão. Isso eu acho foda. Isso eu acho muito incrível. Muito incrível mesmo. Entende? Senhores. E é assim que termina O mais primeiro um episódio episódio. O primeiro episódio, né, piloto do Meteor FM. O Esperamos que seu vocês tenham podcast gostado. de músicas da Meteora Comics. Esperamos que você tenha gostado. Sim. Vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa, um problema técnico, problema de flow, algo do tipo, mas É, a gente é iniciante, a gente está começando, sim. ok? É isso aí. Divulguem a gente aí, continue apoiando o trabalho. Se Compartilha inscrevam aí, no dá YouTube, like. Ativa o sigam no sininho Instagram, também, pra ter as sigam a notificações. gente no Spotify, divulga a gente pros amigos. Mandem um e-mail pra gente caso a gente tenha cometido algo errado, ou se você quiser fazer alguma reclamação crítica construtiva. Sim. Ativa que a gente vai ler em breve, ou o mais rápido possível. Nós vamos ficando por aqui e até a
próxima, caros Tchau, viajantes. tchau, meus nobres amigos. Até o próximo programa.